tá chegando em casa de madrugada, hein, Lu? Nossa, 1h, verdade. Eita! Meia-noite agora, meia-noite. Ganhei uma Não hora fala que que tá acabou o horário de verão. Abalando as rendendo. estruturas da Finlândia, hein? Total, esse João Paulo, ele tá lesando. É um momento importante aí, gente. Pô, Não, você participar, tudo bem. Você estar chegando em casa que é o enigma. não, dá uma passadinha no mercado, né? Acontece. Ah, tá. O sol da meia-noite. Tá bom. Entendi. Gente, Aquele amigo que frequenta o mercado meia-noite. Ué, o João Paulo não vai abrir a câmera aqui. Quando ele abrir, ele vai estar com cabelo roxo, 5 piercings. Vocês não vão Calma lá reconhecer. também. E não é esculacho também, não. Calma aí. Xiii, ter piercing agora é esculacho. Vocês viram, né? Vocês Não, viram? calma aí. É brincadeira, João. Foca aí no caminho de casa. Desculpa encher seu saco. Bora, Sara. Gente, hoje vai ter dinâmica, hein? Bem rápida, só pro povo chegar, que somos 21, mas temos que ser 49. Na verdade, hoje 50, né? Com o João Paulo. Boa noite, gente. Como a Mafê falou, hoje vai ser bem rapidinho. Não vou torturar vocês com igual a da última reunião. Vai ser mais rápida essa. Só um minuto que eu tô tentando compartilhar a guia aqui, tá? Foi, gente? Ou não? Sim, tá apresentando. Tá. Então vamos lá. Hoje nós temos Adivinha o País. Ottawa é capital de qual país? Eu não tô vendo se vocês estiverem falando pelo chat. No chat não vale, tem que levantar a mão. Não tô vendo. Porque eu tô apresentando. Alguém falou já a resposta certa? Todo mundo. Já falaram. Eu fui a primeira. Ótimo. Eu vou Canadá. Mas você falou que tinha que ser rápido, então estamos sendo rápido. Dica: situado no Sudeste Asiático, a moeda oficial é representada pela sigla PHP. Já temos a resposta? Filipinas. Já. Vou levantar a mão. Vai, João Gabriel. Isso, Filipinas. Filipinas é o Brasil do Sudeste Asiático. De qual país é essa bandeira? Jordânia. Isso. Caraca. Arrasou. Pronto, gente, acabamos. Esse foi o jogo do João Gabriel. Mas você falou que tinha que ser rápido, então vamos já. Parabéns, João Gabriel, pelo pódio aí. total. Muito obrigado, Sara. Você arrasou na objetividade. Sinal que vamos estar. Sinal que estamos no caminho certo, né, no caso. Bem, pessoal, chegando. Queridos, muito boa noite. Como vocês sabem, hoje é o primeiro dia da nossa Assembleia Geral do Processo Eleitoral para a diretoria de 2026.1. Eu vou passar para vocês agora algumas instruções da reunião e aí, posteriormente, a gente vai dar início. Bem, vamos lá. Então, serão apresentadas 6 candidaturas para os cargos de presidência, vice-presidência, diretoria de projetos e diretoria de marketing. No caso, no total, não são 6 candidaturas para cada cargo. E amanhã cumpriremos com as demais apresentações. Bem, hoje não haverão atualizações de núcleo para a gente poder prezar pela objetividade da reunião, mas qualquer questão urgente de interesse comum pode ser reiterada antes de iniciarmos ou ao final, enfim. Basta levantar a mão assim que eu terminar de falar e aí a gente traz essa questão para a gente discutir rapidamente. Bem, costumeiramente... Nossa, eu estou meio fora da tela, agora eu percebi. Costumeiramente, a Assembleia Geral ela é dirigida pela Comissão Eleitoral, que é composta pela Vice-Presidência e pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Portanto, eu vou ser o presidente da Assembleia Geral e a Maria Fernanda vai ser a secretária-geral.
Perfeito? Então, qualquer dúvida ou recurso deve ser diretamente a nós, ou melhor, deve ser direcionado a nós através de um e-mail formal para o e-mail da presidência, né, presidência@argosjun.com, para avaliação. Então, o roteiro da Assembleia vai ser o seguinte: cada candidato terá no máximo 15 minutos para apresentar sua proposta de gestão, mais o estudo de caso, sendo aberto, após a conclusão, um espaço de no máximo 10 minutos para perguntas e comentários. Eu vou estar responsável pela cronometragem, portanto, eu vou enviar através do chat quando faltarem 5, 3 e 1 minuto, intervindo ao passo que se encerre o tempo estipulado. E as apresentações de slides, elas serão responsabilidade dos candidatos, exceto aquelas que foram solicitadas previamente para a comissão eleitoral. E caso ocorra alguma urgência ou imprevisto com os candidatos que inviabilize a sua apresentação, isso será alocado para o final da lista de ordem de apresentação. Mas agora eu vou fazer uma rápida chamada dos candidatos que vão defender as suas propostas hoje. Então, peço que, por favor, abra o microfone e confirme a sua presença. João Pedro Pinheiro Duarte. Presente. Yasmin Soares Arizo. Presente. Maria Manoela Oliveira Simões. Presente. Carolina Ferreira Sanabio. Presente. Eduardo Oliveira do Nascimento. Presente. Laura Arias Magalhães. Presente. Perfeito, todos presentes. Temos alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma crise existencial? Você explicou com maestria. Você tá igual assim, diretor de simulação da ONU. Senhor delegado que deseja uma palavra, por favor, ergam suas placas. Tá arrasando. Ai, que bom. Então, acho que a gente pode já direcionar para o início. A gente vai começar pelas candidaturas de presidência, que vão ser primeiro João Pedro e depois a Yasmin. Oi, querido, tô esquecendo alguma coisa? Um minutinho. Não, Rayane Murilo, tudo certo aí? Cadê? Rayane fez sim? Não tô vendo Murilo, ai meu Deus, Rayane no deu mosaico agora. E cadê Tudo certo sim, tá gravando. Show, obrigada. Muito obrigado. Então, João, quando você quiser apresentar o seu slide, assim que eu disser seu tempo começou, seu tempo vai começar. E aí você tem 15 minutos. Fique à vontade. Tudo certo? Só preciso que vocês me confirmem se conseguem me ouvir bem, de preferência única e exclusivamente minha voz, porque hoje minha casa já tá com um pouco de barulho, então, de preferência, se for só minha voz, eu ficaria mais feliz. Você consegue ver bem o slide? E estamos vendo o slide bem e te ouvindo bem. Então, vou ter isso. Seu tempo começa agora. Perfeito, então, boa noite, pessoal. Meu nome é João Pedro Duarte, eu sou consultor de negociação e hoje estou aqui trazendo a minha candidatura à presidência da Argos. É uma surpresa para alguns, eu estava comentando um pouco assim, será que eu ia, será que eu não ia, mas eu recebi alguns incentivos e eu acho que está alinhado com o que eu estou buscando para minha trajetória, acho que faz total sentido, certamente eu vou me dispor muito a me comprometer e entregar bons resultados. Então eu vou começar pelo mais clássico trajetória na Argos, e aqui eu quero que vocês reparem nessa animação que eu fiz, bem cara de Eduardo Heleno nos slides dele, mas que deu trabalho, então por favor reparem nisso. E eu falei do slide, mas eu já vou falar que, tipo, aqui eu vou dar só de base, eu gosto de falar, tipo assim, de uma forma mais fluida, então eu não vou necessariamente focar no que está aqui. A primeira coisa que eu quero pontuar é que meu processo na Argos não começa no 25.1. Aos que entraram antes de mim sabem que eu tentei o processo do 24.2 e não consegui entrar. E por que é que eu estou trazendo isso para agora? Para vocês verem que eu sou insistente. Eu acho que é uma característica muito forte em mim, eu sou uma pessoa muito insistente, que se propõe, eu mergulho naquilo que eu quero. Então, isso é um pilar para mim, é uma das minhas maiores skills, digamos assim. E isso mostra muito de como é o meu perfil. Então, efetivamente, entrei na Argos no 25.1. Eu fiz o treino de projetos e negociação, o que fez total sentido para minha caminhada na Argos, porque como consultor de projetos, muitas vezes eu senti que eu tinha uma certa vantagem, uma facilidade na hora da explicação dos serviços por conta de que eu já tinha feito treino de projetos. Então, é algo que fez muita diferença. E, para começar a minha trajetória, eu vou citar o meu primeiro grande
grande explosão aqui dentro da Argos, que foi o caso do líder Cisval, Noradina Cisval. Algumas pessoas talvez de ADM Fim e de projetos lembrem desse nome, infelizmente lembrem desse nome, que foi um líder muito problemático. E por que é que eu estou decidindo começar contando sobre ele? Porque eu tinha acabado de entrar na Argos, consultor de negociação, eu tinha feito treino de projetos, mas eu não era muito 100% seguro assim, em relação a o que era que a Argos fazia, o que era que a Argos trazia de novidade e tal. Então era aquela coisa que a gente fingia que sabia de tudo, mas na real a gente não sabia a ponto de ser seguro para passar isso para os nossos leads. E que aconteceu a bomba de negociação, né? A gente sabe que a antiga diretora Argos, ela saiu no meio da direção, e eu tinha acabado de entrar, e eu precisava lidar com um lead de Comex, de agronegócio, e que eu não sabia muito bem como funcionavam os serviços. E, para piorar tudo, eu não tinha uma estratégia, não tinha sido capacitado ainda a ponto de ter uma estratégia de apresentação pronta, de como apresentar e como presidir reuniões. Então, nesse processo de eu fazer um roteiro para apresentar os serviços, eu tive que fazer uma consulta muito extensa com diretores de projeto, com o João Paulo, inclusive, pedi várias ajudas dele, com outras pessoas que já eram mais experientes. Enfim, na negociação, antigamente, a gente tinha um problema de membros fantasmas, então, mesmo os membros mais antigos não conseguiam um respaldo tão grande. Então, foi uma coisa que eu tive que consultar muita gente, e que, por mais que tenha sido muito difícil, acabou que, já no início, eu consegui ter uma base muito grande, entender muita coisa de como funciona a Argos, principalmente em relação ao processo que tange as reuniões, né? Ou seja, aqueles processos que a gente já entende como de negociação, ADM Fim e projetos. Então, esse foi um grande mergulho inicial da Argos, principalmente porque foi uma ação colaborativa, o que também foi um grande boom para mim, porque, poxa, eu não estava sabendo nem direito como lidar, entender as coisas da minha empresa, então avalie, intermediar uma empresa de fora, não sabia qual comunicação usar. A gente de negociação, a gente pensa muito na comunicação como formas de roupa, então digamos que eu não sabia qual roupa vestir para fazer uma abordagem com outras empresas e com o cliente. Então nisso eu aprendi muita coisa, foi o que me deu base para entender o que é que funciona, o que é que não funcionava nas reuniões, o que é que fiz uma espécie de lapidação, digamos assim. E depois disso eu presidi várias reuniões, eu peguei confiança, principalmente relacionada com o Comex, que é uma área que eu me sinto mais confortável por conta de que eu já trabalhei na área. Então, depois eu presidi várias reuniões, envolvendo também DN, teve aquele caso de DN brasileiro também, que foi muito importante, foi muito... deu para recolher muita aprendizagem naquele caso. Mas a gente ouve muitos não, né? Em negociação a gente sabe que prospectar é difícil, então, no tempo que alguém responde a prospecção já é uma dificuldade muito grande. Porém, né, de tanta gente atirar, a gente uma hora atinge. Então, tivemos a felicidade de, neste período, conseguimos fechar um contrato muito importante, que eu era o responsável pela negociação. E foi uma negociação muito difícil. Foi uma negociação porque, enfim, todos sabem aqui que era um produto bem exótico, digamos. Então, o cuidado que eu tinha que ter para convencer ela que a Argos podia ajudar ela foi muito maior do que eu tive com outros clientes. Foi algo que eu tive que bater cabeça, eu tive que pesquisar muito o que falar, como falar. Eu lembro que algumas vezes eu entrava em contato com algumas meninas de projetos para a gente discutir um pouco. Então, foi uma coisa muito difícil, mas com muito trabalho em equipe, muita dedicação, muito estresse, digamos assim, porque é uma coisa nova para todo mundo. Digamos que todo mundo que estava à frente desse caso era novo na Argos, então a gente aprendeu muita coisa juntos e na prática, na hora. Então, muita coisa a gente não sabia direito como funcionava, a gente acabou descobrindo meio tipo assim, cara, ou você descobre agora, ou você perde um cliente. Então, o final disso tudo foi um fechamento de contrato, que foi muito importante para o caixa, para o custo da Argos, né? Eu sei que é um tema um pouco batido. Não mais agora, não será mais agora que a gente tem a bolsa, mas a gente sabe que a gente estava numa dificuldade de fazer uma gerência de caixa, e esse lead foi muito importante para isso. A gente estava com as questões da Delta também, mas esse lead deu uma suspirada na Argos muito importante, então eu me orgulho muito de ter feito parte desse processo. Enfim, então depois de tudo isso, acho que eu entendi muito bem como funcionava a Argos. Eu, apesar de não estar na diretoria, inclusive até um tema que a gente brinca, eu estava na linha da frente de muita coisa. Então, muitas vezes eu precisava ser a ponte entre negociação e ADM Fim, muitas vezes eu precisava ser a ponte de negociação e projetos, e acima de tudo, ser a ponte da Argos e o lead. Então, isso me fez ter que aprender muita coisa sobre tudo da Argos. Então, isso me deu uma visão muito, muito boa, falando do processo mais macro, digamos assim, o que me capacita muito para o cargo que eu estou tentando agora, que eu acredito que me capacita muito para o cargo que eu estou tentando agora. Além disso, eu fiz algumas participações paralelas. Eu fui coordenador do projeto de feiras internacionais, em que era uma prospecção nichada para empresas brasileiras que poderiam levar membros
para fora, então tem a questão de vistos. Eu também fiz a participação com marketing em relação a um Rios, né, para tentar alcançar novos públicos. Fiz a pesquisa de compradores, participei da pesquisa de compradores da Delta, que foi muito importante para entender como funcionava mais esse projeto. E aos que já me viram presidir algumas reuniões, sabem que eu puxo muito sardinha para pesquisa de projeto, e muitas das vezes é o que faz o lead brilhar os olhos no final, porque eu sempre uso aquela expressão de pegar a mão dos nossos clientes e levar até a boca do gol, eles só precisam chutar, que é exatamente isso que pesquisa de comprador faz, a gente entrega uma lista, então é algo muito, muito facilitador. E eu também fiz a montagem do script dessa prospecção internacional do Dia dos Compradores, então resultou em algumas respostas positivas de clientes europeus, né, principalmente da Holanda e da Inglaterra. Obviamente eu fiz aqui tudo em conjunto. Eu tô falando aqui agora que tipo, eu fiz, mas gente, tipo assim, obviamente eu consultei muita gente, obviamente foi um trabalho em equipe, nada é porque, eu fiz muita coisa e olha só como eu sou bom, não, porque eu entrei sem saber de nada, então aqui foi aprendendo, consultando, foi testando, foi métodos, e essa questão de criar métodos me incentivou, junto até com a ideia que eu tive com a Maria Luísa, de ADM Fim, de fazer uma unificação de informações, porque o que mais acontecia, principalmente projetos e negociação em ADM Fim sabe disso, o que acontecia muito era informações se perderem, por ser 3 núcleos diferentes que precisavam transitar informações. Então, a gente fez um modelo de documentação unificado que permitia que todo mundo envolvido no processo pudesse ter as informações desde o pré-diagnóstico até a reunião diagnóstica, já depois de uma precificação. Isso facilita muito porque isso economiza tempo, já que a gente vai ter uma comunicação mais facilitada e isso efetiva o processo. A gente não vai ter mais tantos gargalos de comunicação. Então, a ideia que a gente implementou com alguns leads, depois eu passei também para o meu núcleo de negociação para adaptar em outros casos de DN também, mas foi algo que eu acho que vai fazer muita diferença na Argos, por mais que seja uma proposta simples, eu acho que faz total diferença e mostra proatividade, que é o que eu estou tentando passar aqui. Eu realmente sou muito engajado a tentar melhorar os ambientes que eu me proponho a participar. E também coloquei aqui intermediação de ação colaborativas, que, enfim, as famosas A6, né, que a gente faz. Só aqui. Bem, meus objetivos. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas eu acho que o meu objetivo geral da Argos, antes de entrar nas propostas e planos de ação, é tornar a Argos um ambiente leve, produtivo e que gere pertencimento. Já fiz parte de quase todas as instituições de RI, já assumi liderança em algumas, e uma coisa que eu ainda acho que na Argos poderia melhorar muito é o sentimento de pertencimento. É você ter o prazer de estar na Argos, é você vestir a bandeira da Argos, você ter orgulho disso. E eu espelho muito isso na relação de EJs que eu conheço da minha cidade, porque na minha cidade as EJs são as instituições mais fortes das universidades. Então é um ambiente de família muito grande. E isso eu sempre fiquei, queria muito que a Argos fosse assim. Não que a gente não seja um ambiente amigável, né? Isso que eu estou tentando trazer, claro. Mas eu acho que essa parada de se sentir pertencido faz muita diferença. E é algo que eu queria muito trazer mais na Argos. Então, esse é o meu objetivo central, digamos assim, antes de entrar. Tudo bem, estou concluindo aqui. Isso, eu coloquei algumas coisas aqui também que facilitam isso, mas não saber se ambientes externos de espaço network, que é uma coisa que eu gosto muito. Fazer uma gestão inteligente e estratégica da Bolsa junto com a direção vigente e a direção posta, que vai assumir na próxima gestão. Capacitar consultores, diretores e coordenadores, eu acho que a gente tem que usar mais, explorar mais, atuar. Eu acho que eu pretendo trazer mais incentivos para que isso aconteça. Integrar Argos com mais instituições de RU, principalmente projetos sociais. Propostas. Indo ao meu pilar de propostas, que é o meu maior diferencial, é a aproximação estratégica com programas de comércio exterior aqui do Brasil. E eu vou contar um pouquinho de como eu tive essa ideia. Essa ideia, ela foi fruto de um networking que eu fiz em um evento de comércio exterior. E eu tive a oportunidade de fazer um networking com o pessoal do BNDES. E eu acabei tendo uma troca muito boa de como o BNDES poderia agregar com a Argos, como a Argos poderia tentar buscar o BNDES como alguma fonte de solução. E ele me passou o nome de um programa da Apex Brasil, que é o PIX, que é atualmente a minha maior proposta. Tentar aproximar a Argos do PIX. O PIX ele é um programa de capacitação de empreendimentos e empresas brasileiras de médio porte para fazer com que elas exportem. E qual que é a abordagem que eu quero fazer? Eu acho que seria muito interessante a Argos entrar nessa aproximação como uma proposta, uma possível viabilidade para que as empresas que participam dessa capacitação enxergarem e se caminharem para a Argos e verem a Argos como uma facilitadora do processo deles.
Então, é como se a PayEx meio que adicionasse a gente como facilitadores do processo, ou então como encaminhamento de leads. Então, enfim, é uma aproximação que não seria fácil, envolveria muita comunicação, e a gente faria isso, talvez fosse um trabalho de formiguinha, mas que seria verdadeiramente divisor de Argos para Argos, porque isso fatalmente impulsionaria muito o funil de vendas. E aumentando o funil de vendas, a gente conseguiria muita coisa. A gente aumentaria o caixa, a gente conseguiria dar entrada em mais projetos. Eu acho que isso conseguiria dar match em muitos objetivos que eu tenho, que eu citei para vocês. Então, essa é a minha principal proposta, é o principal diferencial que eu trago, mas eu também trago coisas paralelas. Criar trilhas de aprendizagem contínua para consultores e líderes, ou seja, a volta de incentivos ao uso da Atuar. Treinamento interno de Excel, Power BI, LinkedIn, IA. Quero ver todo mundo com LinkedIn lindo da Argos, todo mundo com LinkedIn top, todo mundo sabendo mexer em Excel. Eu acho que isso tem que ser uma coisa mais democratizada na Argos. Eu sei que a Atuar está aí para todos, mas eu acho que precisa de mais incentivos, assim, para que nossos membros efetivamente aprendam e apliquem isso na prática. Estratégias comerciais integradas entre marketing e negociação. Eu sou diretor de mídia e comunicação da Atlética, então eu consigo trazer um pouco da experiência e tentar aproximar, junto com a diretoria, tudo junto com a diretoria e os consultores, e pensar em novas estratégias comerciais, pensar em funcionar. Isso seria uma coisa que a gente faria entre núcleos, comunicado, mas eu daria uma ênfase com mais cuidado, digamos assim. Banks com outras EJs, para entender a cultura e a integração, o que volta na parada de entender como é que a gente poderia promover mais sentimentos, e o diferencial que eu trago nisso é também incluir EJs de fora da Rio Júnior, porque eu acho que também é interessante a gente trazer essas questões de, enfim, EJs de fora. Participação de eventos no México, acho que a gente poderia participar mais, e colaboração em projetos sociais em parceria com outras instituições da RUF. Estudo de caso, vou dar uma passada bem rápido. Como aumentar a importância da Argos, dado como enquanto componente desse ambiente, de modo a colocá-lo em posição de destaque, pelo menos a nível estadual, aumentando nossos números, aumentando nosso caixa, aumentando nossa credibilidade e aumentando nossa vontade de estar aqui, porque eu acho que isso diria muito na produtividade e no engajamento dos nossos membros, que fatalmente iria resultar em resultados mais promissores, que faria com que a gente tivesse uma melhor credibilidade. E como aumentar a importância da Argos. Eu repeti isso. Mas, enfim, a segunda questão, perdão, era em relação aos critérios da MEG, que é faturamento, CESAT, mas basicamente seriam com resultados das propostas somente relacionadas a aumentar caixa, aumentar faturamento, aumentar projetos, tudo resultado do cumprimento, mesmo que devagar, mas cumprimento, da aproximação estratégica com programas de comércio exterior, que é a minha principal proposta. E é isso. Ótimo, João, muito obrigado. Você fechou bem no tempo, faltando apenas 30 segundos. Obrigado por intermediar, Lúcia. Nada, querido. Agora a gente vai abrir espaço para 10 minutos no máximo de comentários e perguntas para o João Pedro. Então, quem tiver algo a dizer, por favor, levante a mão e a gente segue na ordem. João. Boa noite, João. Muito obrigado pela apresentação. Acho que foram propostas realmente muito boas. Gostei muito, especialmente dessa sua ideia em relação à aproximação com a PayEx, que acho que foi algo que você conversou brevemente comigo, mas é uma ideia totalmente sua, 100% assim, né, inovação que você trouxe. Acho muito legal isso no seu perfil. E concordo com tudo que foi falado, inclusive sobre esse ponto que você ressaltou sobre cultura de pertencimento aqui dentro da Argos, é um ponto que a gente tem que melhorar. E outro ponto de melhoria da Argos, né, que eu diria que a gente consegue vir numa evolução, numa crescente de alguma forma, mas sempre tem como melhorar, é a questão da comunicação interna aqui, tanto entre diretores, enfim, dentro da diretoria, né, executiva, como no geral da empresa como um todo. Aí a pergunta que eu ia realizar seria sobre e é claro, tudo bem também se não tiver algo 100% preparado para isso nesse momento, que é algo que é uma construção posterior. Mas teria alguma ideia em relação a como melhorar essa comunicação de modo a ter menos gargalos e mais eficiência entre todas as pessoas aqui? Eu posso fazer um bloco de perguntas? Acho que eu poderia ouvir a pergunta da Mariana e depois responder essa também. Eu estou aqui anotando. Com certeza. Pode falar, Mari, por favor. Boa noite, João. Eu também queria te dar parabéns pela sua apresentação, pelas suas propostas. Você é uma pessoa que realmente compôs um núcleo que passou por muita coisa no primeiro semestre de 2025. Eu lembro que na transição ali, na cogestão do João Paulo, para mim, a principal coisa que ele falou foi
enfim, prestar atenção no que estava acontecendo em negociação. Era um núcleo que estava bastante desestruturado, saindo do primeiro semestre bastante desestruturado. E eu acho que foi um núcleo que, nesse semestre... Nossa, desculpa se vocês estão ouvindo essa moto, me desculpa. Enfim, eu acho que é um núcleo que saiu bastante estruturado, deu a volta por cima, e você, notadamente, teve um papel muito grande nisso. Então, é um ponto realmente a se chamar a atenção na sua trajetória. Gostei muito das suas propostas, assim como o João também gostou, mas eu acho que a minha pergunta ia ser assim, e, de novo, não é para adicionar estresse à situação, eu sei que é uma situação bem estressante, mas, assim, se você pudesse discorrer um pouquinho mais sobre como tornar os eventos e as métricas do MED mais presentes no nosso dia a dia, que eu acho que é uma coisa que, enfim, em que medidas práticas isso podia ser abordado no dia a dia dos consultores ou no dia a dia da diretoria executiva, assim, se você tiver alguns exemplos. Mas também, de novo, não é para te atrapalhar essa pergunta. Cara, eu adorei ela, porque eu não tenho tempo falar isso no meu tempo de apresentação. Eu também tenho um tempo de pergunta, né? Se eu puder me ligar, por favor, porque eu gosto de falar, e às vezes eu posso passar do ponto. Sim, você tem 7 minutos a partir de agora. Perfeito. Começando pela comunicação interna. O Lu sabe bem disso, eu fui uma pessoa que aprendi muito sobre comunicação interna na Argos. Eu sou aquela pessoa que às vezes opina até demais, então eu tenho que aprender a me poldar, e isso é uma coisa que eu identifico e tento buscar melhorar. Não é algo que eu tento manter um ego de tipo, olha só como eu sou bom. Eu tenho um problema, às vezes eu opino demais, e isso é uma coisa que eu tenho que prestar atenção e buscar melhorar em mim. E nessa busca por melhoria eu tentei aprender muito sobre comunicação. E em relação à comunicação de diretores entre membros, eu acho que, comparado à gestão que estava quando eu entrei, eu acho que melhorou muita coisa. Eu acho que a direção está bem mais amigável, eu acho que áreas estão mais leves. Eu acho que isso faz total diferença. A direção do meu núcleo é muito, muito, muito de fácil acesso, muito, sabe, a gente é um contato muito próximo, não é um clima pesado, assim, não é uma hierarquia. Mas o que eu acho que poderia trazer de diferente é tentar unificar processos para que todo mundo esteja ciente de tudo e evitar gargalos, porque, principalmente, a gente está falando muito de negociação, projetos e ADMFI, mas é porque é o grupinho que a gente estava sempre em contato. A gente sabe como é desgastante essas questões de gargalos de comunicação. Isso dificulta o nosso trabalho, a gente gera retrabalho, e isso desgasta a nossa relação, o que às vezes pode gerar algum tipo de fofoca que pode prejudicar a reputação entre membros e também a relação de amizade, o que pode deixar aquele clima meio pesado, meio hostil, o que é justamente o contrário que eu estou trazendo a Argos. Então, eu acho que com a implementação de cultura, que eu quero aprender com outras EJs, me põe no lugar de aprendizagem também, eu acho que melhorando a cultura, deixando a gente mais leve, fazendo com que a gente se sentisse mais pertencido, e principalmente trazendo sintonia. Eu trago, em relação ao trabalho em equipe, toda a minha experiência é baseada em um pilar que eu tive lá no meu ensino médio, que foi a competição de robótica da Lego, que eu aprendi muito sobre core values. Então, assim, para mim, o que é fundamental em qualquer trabalho em equipe é a sintonia. Eu acho que entrando em sintonia, com objetivos iguais, eu acho que a comunicação em si vai melhorar. Eu acho que geral vai estar mais proposto a tentar melhorar a própria comunicação, a zelar mais a comunicação. Eu acho que feedbacks é muito importante. O Lu sabe que recentemente eu tive a iniciativa de chegar nele e falar, Lu, me diz o que é que eu tô errando, me diz, me fala, me xinga, sei lá, alguma coisa assim, porque eu acho que minha comunicação não está sendo muito assertiva. Eu acho que isso, com a melhora de cultura e até possíveis capacitações sobre comunicação assertiva que a gente tem na Argos, pode acabar melhorando. Mas acho que para mim uma grande frase-chave é na cultura. E a pergunta da Mariana, que eu gostei muito que ela perguntou, porque eu vou poder esclarecer mais, sobre as métricas. Faturamento. Por que eu acho que vai aumentar o faturamento na prática? Porque vai aumentar o fluxo de vendas. Com as propostas que vão ser feitas, que eu ainda não tenho conhecimento de toda a direção relacionada a como aplicar a bolsa recebida, eu acho que a gente vai ter muito mais recurso, a gente vai ter muito mais manuseio de ferramentas e estratégias para conseguir impulsionar a imagem da Argos. Então, o faturamento acho que vai aumentar de forma inerente até, já que a gente vai ter mais recursos. Mas com essa estratégia da aproximação com a PIEX, que eu quero muito que dê certo, gente, eu acho que vai ser um divisor de águas na Argos. Eu acho que o real faturamento vai aumentar muito. O C7, eu não sei como é que pronuncia isso, mas relação de feedbacks e relação com o cliente, eu acho que na minha experiência, após ser fechado o contrato, eu percebi que a Argos ainda tem alguns gargalos, que inclusive até conversei com o João Paulo, se eu não me engano, sobre o que fazer depois que a gente fecha o contrato. Como a gente acompanha, principalmente com o consultor de negociação, como a gente acompanha para saber
porque a gente na reunião fala que a gente acompanha o líder do início ao fim. Só que depois que a gente faz o contrato, tipo, a gente só faz o contrato para cobrar. Foi algo que a gente já recebeu alguns feedbacks que isso era negativo. Então, acho que é justo a gente fazer uma forma de estudo para tentar melhorar e recolher mais feedbacks. Eu estou tentando ser mais incisivo com a Roberta agora para ela passar mais feedbacks que está sendo positivo, por sinal de contas. Em relação ao tempo de permanência, bem na questão de se sentir pertencido. Uma coisa que eu percebo, que todo mundo percebe na Argos, é aquelas pessoas que ou entram e saem assim que possível, ou entram e viram membros fantasma. Isso é diretamente o resultado da falta de pertencimento. Eu acho que tem muita gente que se engaja e compra o papel da Argos, mas também a gente tem que ser pragmático. Tem muita gente que não consegue fazer isso. E eu acho que a chave está em tornar isso um ambiente de cultura, um ambiente que você se sinta animado para fazer. Eu quero muito aprender como outras EJs conseguem fazer isso de forma mais decisiva, mas é algo que eu ponho a gente no papel de aprender. Eu vou tentar trazer experiências de outras instituições que a gente consegue trazer coisinhas divertidas, assim, para fazer o trabalho ficar mais leve, digamos assim. E engajamento com o MEG, eu acho que com a nossa maior credibilidade, com o aumento de benches que eu quero muito fazer, principalmente sobre cultura, mas também para aprender outras questões, eu acho que a gente vai ter mais facilidade de ter uma comunicação com outras EJs. Eu acho que isso pode nos ensinar muita coisa, mas também mostrar para os outros que nós somos uma empresa capacitada. E isso gerar credibilidade para que outras EJs sintam-se à vontade para se aproximar da gente. Recentemente, eu até achei engraçado que a gente estava fazendo uma ação colaborativa e, posteriormente, um consultor de negociação da outra EJ veio me mandar mensagem pedindo um bench, porque ele gostou das estratégias que a gente usou. Então, eu acho que isso é muito significativo. E só para concluir uma coisa também sobre comunicação interna, para não deixar a informação morrer, que eu não tinha falado antes, aquele mesmo documento unificado que eu tinha feito, ele facilita a informação para novos consultores que vão entrar, porque lá tem todas as perguntas e guias que eu usei, que eu aprendi que funcionam na prática para novos consultores, então a informação não vai se perder e novos consultores não vão ter a mesma dificuldade que eu tive de se sentir perdido nas reuniões que eles posteriormente forem presidir. Hoje, felizmente, já recebi um feedback muito positivo de novos consultores que perceberam que aquele guia é muito bom e conseguiram aplicar e transformar isso em resultados, que é o mais importante. Espero ter respondido as perguntas. Obrigado. Arrasou, muito obrigado, João. Concluiu bem no tempo também, faltando 1 minuto, então é bem preciso. Agora eu vou pedir para que a próxima candidata se aproxime. Yasmin, você está tudo certo para sua apresentação? Boa noite, gente. Tá tudo certo? Deixa eu só apresentar aqui. Perfeito. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Estamos vendo. Vou começar a contar seu tempo a partir de agora. Tá bom. Então, gente, boa noite. Eu sou Yasmin Arisa. Eu sou atualmente coordenadora de gestão de pessoas. E eu decidi, assim, vamos por parte, né? A minha trajetória na Argos. Eu conheci a Argos, como muitos, pelo Argos Day, da minha semana de caloura, em 2024.1. E, assim, primeiro contato, eu cheguei lá e eu vi aquilo e eu fiquei completamente encantada. Os meus olhos brilharam, eu falei, eu quero isso. E me fez, assim, trazer uma perspectiva que eu não imaginava, que eu chegaria tão próxima, tão perto, tão rápido, assim, da faculdade, sabe? Porque era assim, e ela estava tão próxima do que eu queria chegar, e eu pensei, eu tenho que fazer parte disso. E ali começou a minha paixão pela Argos. Eu tentei entrar também no processo seletivo de 2025.1, eu fiz o trainee, mas eu acabei não entrando, e aí eu fiz novamente 2025.2 e eu passei. E aí, assim, eu entrei, 2 semanas depois, no meu primeiro TTI, a Mafeia e a Júlia Oliveira chegaram para mim, né? A Júlia Oliveira ia sair, e elas falaram, então, a gente precisa substituir a coordenação. A gente queria que fosse você. E assim, um choque. Para mim, eu me preparava para posições de liderança, assim, é uma coisa que eu gosto, mas eu não imaginava que fosse ser tão rápido. E, então, assim, foi um senso de urgência, foi um frio na barriga, bastante medo, mas era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Então, eu usei aquelas 2 semanas para me preparar o máximo que eu podia, para procurar pelo Drive, para ler todos os manuais e fazer o melhor que eu podia daquela forma. E eu, assim, eu fico muito feliz que eu aceitei essa oportunidade, muito honrada e muito feliz, porque eu acho que me desenvolveu muito aqui dentro. E eu acho que eu pude fazer
porque eu cheguei numa posição um pouco parecida agora, né, aproximando do processo eleitoral. Não tinha muitas opções para a presidência e ninguém da DE, e aí falaram, nossa, seria muito importante que alguém da DE pudesse participar de algum cargo da presidência. E aí, assim, tem 3 pessoas da DE que vão ficar, 2 delas não vão mais assumir nenhum cargo de liderança, então, assim, era eu. E aí eu fui lidando com isso na minha cabeça e desenvolvendo, assim, eu percebi que eu tinha várias propostas, eu tinha muitas coisas a acrescentar. Então, eu pretendo usar essa minha vivência na diretoria executiva, que eu conseguia observar muitos dos sucessos, muitas das falhas também dessa diretoria executiva, para realmente trazer esse desenvolvimento para a empresa do que eu acho que é necessário. Principalmente agora, no momento que a gente vai entrando, porque a gente está num momento muito promissor da Argos, né? A gente está com muitos membros muito comprometidos, muito capacitados, uma próxima gestão que está prometendo absurdos, e assim, a bolsa da Cisfapest também, a gente está num momento muito promissor da Argos. Então, eu preciso, meu objetivo é realmente estabelecer, desenvolver a estrutura interna da Argos, para que a gente consiga lidar com esse momento de desenvolvimento de uma forma muito saudável, de uma forma com bastante base, com bastante estrutura, para que as coisas realmente funcionem. Então, os meus objetivos principais são retomar a projeção externa da Argos no movimento da empresa júnior, evoluir a estruturação interna da Argos, dar um maior suporte à diretoria executiva e incentivar a maior participação e desenvolvimento dos membros. As minhas propostas são a disseminação da cultura organizacional. É muito importante, assim, é extremamente importante para que os membros se sintam pertencentes e buscam se dedicar e contribuir para as metas da EJ. Eu busco trazer um maior senso de pertencimento por meio do compartilhamento dos valores da Argos, de torná-los acessíveis para que os membros realmente entendam a importância da colaboração, da transparência, da dedicação. O bem que isso vai trazer para o ambiente da Argos e também para a sua vida, assim, a forma que isso vai agregar. Eu busco aproximar dessa forma a EJ do movimento Empresa Júnior, da Rio Júnior, da Brasil Júnior, e trazer isso de uma forma mais presente, trazendo as lideranças, os cases de sucesso, para compartilhar suas experiências, para viabilizar, assim, para que os membros possam realmente ver a forma que isso vai desenvolver tanto aqui dentro quanto na vida deles para fora. Viabilizar também visitas técnicas, assim, realmente oportunidades que façam com que eles sintam que eles estão tendo oportunidades de crescimento. Aí eu tenho também a proposta de representação externa da Argos. A Argos ela é uma empresa júnior muito bem consolidada, ela é muito bem vista, outras empresas júniores vêm a Argos em busca de benches, mas ao longo do tempo eu sinto que a Argos perdeu um pouco dessa representação. E eu busco trazer ela de volta por meio do incentivo à participação dos eventos, da organização para que participemos juntos, do esforço para trazer, assim, a viabilidade, assim, da mobilização, para que a gente se junte realmente vá e traga essa presença física da Argos ou a presença nos eventos, assim, mas realmente uma coisa que traga essa visibilidade para a gente, né? Então, assim, eu busco tornar isso uma coisa mais desorganizada, se necessário, uma ajuda de custo, uma organização da mobilidade, para realmente consolidar essa representação externa, porque ela é muito importante para fortalecer a imagem da EJ e trazer o respeito e as novas parcerias no movimento da empresa júnior. Eu busco trazer também um maior desenvolvimento dos consultores, dos membros, por meio do aumento da autonomia. Eu busco tornar acessível a compreensão das tarefas da diretoria executiva, para que os membros possam tomar atividades de maior responsabilidade, sair da monotonia e repetição dos cargos padrão de cada um. Essa proposta busca desenvolver melhor os consultores, permitem que realizem atividades de maior responsabilidade e permitam a diminuição da pressão e sobrecarga sobre os diretores e coordenadores. Essas propostas, elas se entrelaçam bastante, assim. Todas elas têm bastante ligação uma com a outra, né? Elas se complementam bastante. E aí vem aqui a reestruturação, né? Uma maior estruturação da diretoria executiva, porque a diretoria executiva ela representa o órgão que coordena todas as atividades da empresa. Então, é extremamente importante que a gente garanta o bom funcionamento dela e a saúde dos membros que a compõem. Durante a minha trajetória na DEA, eu pude perceber que a sobrecarga dos diretores e coordenadores foi algo extremamente presente. Então, eu busco oferecer um suporte muito maior para garantir
garantir que a Argos possa contar com uma base muito mais estruturada e estável. Eu busco gerenciar a diretoria executiva como fazer um gerenciamento de um núcleo, pretendo realizar PDIs, O2Os, para que a gente possa realmente tipo assim, desenvolver OKRs, né, objetivos e metas em conjunto para tentar desenvolver cada vez mais a Argos, mas também para ter uma relação mais próxima dos membros, para poder observar de perto se tem alguma necessidade, se tem alguma coisa acontecendo, para que eu possa tomar as medidas necessárias para resolver o que tiver vindo de problema antes que realmente chegue ao resto da empresa. Porque a diretoria executiva, ela é, no final, apagar incêndios antes que eles cheguem ao resto dos membros. Então, assim, é muito importante que alguém esteja observando isso todo o tempo, porque fica pesado de vez em quando. É necessário que alguém veja isso, porque você não pode deixar nas mãos de um diretor sobrecarregado, nas mãos de um diretor que está passando por problemas pessoais, que está passando por problemas no núcleo, com outros membros, assim. Você precisa ter uma visão muito mais próxima disso, e é isso que eu busco oferecer. O que você presidente, porque acredita que fará um bom trabalho. Então isso foi uma das perguntas propostas, né, no roteiro. E eu busco trazer a minha experiência, presenciando os sucessos e as falhas da ideia, assim como o meu olhar de pessoas, para dar empatia, resolução de conflitos, além do compromisso com o crescimento acima de tudo. Mas eu busco estabelecer a Argos como um ambiente de muita colaboração, um ambiente muito saudável. E aí, o meu maior objetivo, né, outra coisa que eu vou falar, o maior objetivo é realmente cuidar dessa estruturação. Porque eu acho que a Argos está passando por um momento extremamente difícil. E nesse momento, o crescimento do salário vai ser muito difícil. Eu acho que não é focar em crescimento, focar em oportunidade de parceria, assim, mas eu acho que isso vem como uma consequência lógica do que a gente já está fazendo. E a gente tem membros muito comprometidos, a gente tem propostas que estão funcionando muito. E eu acho que a parte mais importante é que a gente mantenha uma base que consiga aguentar todo esse crescimento. Então, eu acho que garantir uma gestão que consiga lidar com toda essa pressão que isso traz. E também eu pretendo me esforçar muito para realmente trazer de novo essa visibilidade da projeção externa, para realmente voltar e realmente estabelecer a imagem como uma referência no mercado júnior. Então, o estudo de caso, como colocar a Argos em uma posição de destaque no movimento Empresa Júnior. Eu trouxe algumas estratégias. Eu busco, assim, eu me baseei no movimento Empresa Júnior e eu busco atrás dela, de trazer esse crescimento realmente. E elas se alinham bastante com as minhas propostas. Essa primeira, assim, que fala de alinhar as métricas da federação com os principais do desenvolvimento da cultura organizacional. Eu busco trazer as métricas da federação, de certa forma, com alinhamento da própria J, assim, porque o membro ele não vai entender, não vai ser realmente uma coisa que vai chegar para ele, tocar ele da mesma forma, você não faz parte do dia a dia. Então, a gente precisa conectar as métricas da federação com o que a gente realmente vive, com aquilo que o membro realmente vai experienciar no dia a dia dele. Isso também junto com o movimento da cultura organizacional, que também estava nas minhas propostas. A aproximação com as lideranças do MES. Isso também vem, assim, para o benefício da cultura organizacional, né? E também as metas de colaboração da federação, porque eu busco aproximar tanto das lideranças do mercado do movimento Empresa Júnior, da Rio Júnior, do Brasil Júnior, trazer, assim, lideranças para virem falarem, participar dos eventos, trazer essa conexão e, ao mesmo tempo, conectar com outras EJs também, para realmente ter esses projetos colaborativos, uma coisa que vai trazer bastante visibilidade para a gente, trazer coisas que também é um requerimento para o crescimento da Argos no posicionamento do movimento Empresa Júnior. Eu busco também aproximar os membros dos objetivos da empresa e do seu cumprimento
Isso também vai um pouco próximo daquela proposta de aumentar a participação dos membros, a autonomia, porque da mesma forma que eu busco trazer uma maior compreensão das ações da diretoria para os membros, eu busco também trazer uma maior compreensão das metas. Eles vão compreender um pouco mais das tarefas dos diretores, eles também vão compreender um pouco mais das metas que a gente tem, do que a gente pretende alcançar, e eu pretendo mostrar isso de uma forma muito quantitativa, assim, em algumas RGs específicas, trazer isso de uma forma quantitativa, qual a porcentagem desse projeto a gente conseguiu alcançar, para que esses membros realmente se empenhem, a gente tenha realmente o empenho de todo mundo, para chegar naquele lugar, né, no objetivo de todos nós. E também utilizar da aproximação da DE para o desenvolvimento de OKRs focados em alcançar as métricas da federação. Então, além da aproximação com a DE, ela seja uma coisa extremamente importante para manter a saúde dessa gestão, é muito importante para que eu tenha uma relação mais próxima que me traga objetivos palpáveis, é extremamente importante que eles sejam palpáveis, e ao mesmo tempo que me traga uma forma de resolver isso, para que a gente possa, como um todo, desenvolver essas metas, esses objetivos e as soluções para eles. Então, eu acho que é isso. Todas essas propostas são muito mais desenvolvidas na minha proposta, no meu estudo de caso, vocês podem procurar se vocês quiserem saber. E aí agora vai abrir uma rodada de perguntas. Muito obrigada pela atenção de vocês. E qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, Yasmin, pela sua apresentação. E como ela mencionou, agora a gente vai abrir a rodada de perguntas. Peço que levantem a mão para a gente poder respeitar a ordem. E pode ir, João Paulo. Vou dar início. Parabéns, Yasmin, por toda a trajetória na Argos. Você já chega pegando um cargo de liderança bem próximo ao impresso e tem gerenciado muito bem essa função. Parabéns pelas propostas, foram excelentes. Gostei muito da abordagem que toca muito no ponto do planejamento estratégico, de trazer a questão da rede estadual aqui para dentro. E a pergunta que eu vou fazer tem um pouco a ver com isso. Você falou um pouco do sistema de OKRs ali junto às diretorias, que eu acho algo muito interessante, porque a gente teve um pouco disso já esse ano, mas até vendo sua apresentação me passou um insight na minha cabeça sobre algo que a gente deveria ter feito, que era talvez aproximar esses OKRs um pouco mais do planejamento estratégico da rede. A gente deixou de forma um pouco mais livre, e, enfim, às vezes era quantitativo, às vezes era qualitativo, mas, de todo modo, acho que poderia ser válida essa aproximação mais forte com essas metas. Eu realmente aprecio isso na sua apresentação e acho uma ideia muito válida para a gente colocar em prática. Então, o que eu iria perguntar é sobre, em caso de momentos de dificuldade de alguma diretoria ou de algumas diretorias de conseguir alcançar algum desses OKRs quantitativos, e aqui a gente pensa muito, talvez, no faturamento em especial, mas, enfim, qualquer coisa, CSAT, às vezes é difícil de coletar. Queria saber, e é claro também, assim como foi para o João, sem pressão nenhuma em já colocar as respostas perfeitas para isso, nesse momento, que também é uma construção que dá para a gente fazer futuramente. Mas como é esse momento de dificuldade de alcançar alguma métrica, de algum possível atraso, enfim. Queria ouvir um pouco sobre isso. Eu não sei se você vai querer responder isso ou ouvir a pergunta da Mari também. Pode falar, Mariana, depois eu respondo todo mundo. Tá certo. Parabéns, Yasmin, pela apresentação. A sua trajetória na Argos parece um pouco a minha também. Eu entrei em um núcleo que não tinha coordenador e aí não cheguei a concluir um semestre de consultor antes de assumir a coordenação. Então, eu entendo assim que isso vem de um lugar de bastante entusiasmo, vem de um lugar de bastante coragem. Gostei muito das suas propostas, acho que você tocou em pontos bem sensíveis das nossas necessidades nesse momento. E eu queria te perguntar, de novo, assim, não se preocupa em, sei lá, rigorosidade dos parâmetros que eu vou te pedir, rigorosidade da resposta, mas eu queria te perguntar, assim, os seus planos, eles parecem muito interligados, assim, o sucesso de uma meta, o sucesso de uma proposta depende muito do sucesso da outra. E
a realidade de assumir um cargo de liderança, principalmente esse que tem amplo alcance, é que às vezes esses planos eles não se alinham da forma como a gente gostaria, né? Então, para evitar que a falha em atingir uma métrica ou em engajar os membros, enfim, qualquer uma dos passos que você passou, se a falha em um deles, como a gente pode impedir que se torne uma reação em cadeia? Como você, em outras palavras, assim, como você se organizaria para, de fato, colocar essas metas no dia a dia, de modo que o atingimento de uma não impactasse o atingimento das outras? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Muito obrigada por pergunta das duas. Eu vou responder primeiro do João Paulo, na ordem. Então, eu busco um olhar de muita compreensão, né? Eu venho de um olhar de compreensão e eu acho que isso é importante porque as frustrações elas vão vir e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, eu acho que todo esse esforço para montar essa base que seja bem estabelecida e que seja estável é exatamente por isso, porque a frustração vai vir. Essas coisas vão acontecer, a gente não vai atingir algumas metas e isso é normal. Então, eu acho que a gente tem que, assim, eu acho que o fato de todos, buscar que todos os membros participem, que tenha uma participação muito geral do cumprimento de todas elas, torna um pouco mais difícil, torna a gente um pouco mais próximo do sucesso delas. Mas a gente precisa também realmente aprender a lidar com o fato de que às vezes elas não vão ser cumpridas. Então, eu acho que vem um pouco dessa compreensão, com certeza, né, com um compromisso ao sucesso o tempo inteiro, mas também com a compreensão de que às vezes as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria, e a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações até para que a gente não deixe que o resto desabe, né? Eu espero ter respondido, não era uma pergunta que eu tinha pensado muito, então, assim, foi o que eu consegui pensar agora. Quanto às metas serem, a pergunta da Mariana sobre as metas serem muito interligadas, eu acho que elas são, sim. Mas no desenvolvimento das minhas propostas, elas estão de uma forma um pouco mais destrinchadas. Apesar delas serem todas meio interligadas, delas terem... Ai, que pressão! Delas serem, assim, terem uma necessidade de uma funcionar para a outra funcionar, também tem propostas diferenciadas, assim, uma coisa específica para uma coisa específica para outra. É bom que todas elas funcionem, mas se elas não funcionarem, tem métodos de fazer cada uma delas funcionar, assim. Na cultura organizacional, a gente tem a aproximação com o mercado para trazer esses cases, assim, para aproximar isso dos membros, para caso o desenvolvimento dos princípios das métricas nos princípios da empresa não funcione, porque se não for pelo valor, vai ser talvez pela recompensa. Tem métodos de compensação também da participação dos eventos. Então, assim, eu entendo essa preocupação, eu acho que ela é muito válida, mas eu acho também que eu tenho, assim, as minhas propostas, elas têm objetivos específicos e formas específicas de lidar com cada uma delas, apesar de elas serem interligadas. É porque com pouco tempo de apresentação a gente acaba resumindo bastante. Mas eu acho que é isso. Espero ter respondido. Perfeito, Yasmin, muito obrigado. Tanto Yasmin quanto o João Pedro tiveram um desempenho excelente, então, independente de quem for eleito, a gente sabe que a Argos vai ter um futuro brilhante pela frente, porque vocês realmente mostraram muito empenho e muita capacitação para exercer esse cargo, tomando perspectivas diferentes, e isso vai ser muito bem construído no próximo ano. Bem, agora a gente encerra as candidaturas para a presidência, e a gente vai dar início para a candidatura da vice-presidência. Maria Manuela, estamos tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Tá apresentando direitinho? Tá sim, querida. São 15 minutinhos, me confirma, por favor. Isso. Vou dar início agora, tá bom? Obrigada. Então,
Eu sou Maria Emanuele e eu estou me candidatando para a vice-presidência. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Aqui tem uns tópicos, mas eu vou passar rapidinho. Bem, minha jornada e motivação na EJ. Eu atuo atualmente, ficou um pouquinho anacrônico, mas como consultora de gestão de pessoas desde 2025.2, o período em que entrei, eu aprendi muito sobre processos internos, clima organizacional e desenvolvimento humano. Eu sempre tive uma postura muito proativa, colaborativa e disponível, buscando melhorar o núcleo e apoiar os membros em cada demanda. E a Argos, ela me apresentou um ambiente que me despertou esse entusiasmo pelo movimento Empresa Júnior e essa potência da mudança que a gestão de pessoas, o trabalho em equipe pode gerar. Então, justamente por isso eu estou me candidatando. Eu quero continuar crescendo aqui na EJ, eu quero retribuir tudo que eu aprendi, principalmente em processos internos, clima organizacional, e contribuir cada vez para uma EJ mais estruturada, acolhedora e estratégica. Meus objetivos centrais da candidatura: fortalecer o trabalho em equipe e a comunicação assertiva, estruturar a organização interna e otimizar processos, atuar justamente como um ponto de apoio, mediação e conexão na vice-presidência e impulsionar crescimento institucional e desenvolvimento dos membros da EJ. Meu plano de propostas de ação para a vice-presidência é união, clareza e crescimento. Então, como candidata à vice-presidência, eu proponho um conjunto de frentes estratégicas voltadas justamente a melhorar o clima interno, fortalecer a comunicação e justamente consolidar essa cultura organizacional na Argos. Então, a vice-presidência, ela atua justamente como uma ponte entre núcleos. E eu quero garantir fluidez, acolhimento e profissionalismo em todas as rotinas. Eu tenho até uma imagenzinha aqui, o Antim, que seria justamente criar um time único, né? E aí, as minhas metas centrais seriam bem-estar, clima e organizacional, comunicação interna e alinhamento, cultura organizacional e rotina dos núcleos. Vou passar aqui para a gente entender melhor essas propostas. Bem, a minha frente estratégica 1 seria justamente pessoas e bem-estar. Então, eu quero promover acolhimento, segurança emocional e prevenção dos conflitos por meio de escuta ativa, acompanhamento próximo das diretorias e a chamada política de porta aberta. Mas como será feito isso tudo? Então, essa política de porta aberta seria a criação de um canal seguro, então mensagens individuais, agendamentos rápidos, para trazer os membros e diretores um ponto de apoio para necessidades, dúvidas, conflitos. Então, esse atendimento ele seria feito com confidencialidade, uma escuta muito ativa e essa mediação imparcial. Além disso, para essa frente estratégica 1, eu procuro a construção de um ambiente acolhedor e responsável. Então, eu quero incentivar o diálogo aberto, reforço do pertencimento e valorização de cada membro na EJ. Além disso, apoio emocional com a postura profissional. Então, eu quero acolher, mas sem perder o foco em resultados e responsabilidades dos membros. Então, promoção de práticas de cuidado coletivo e colaboração entre núcleos. Na segunda frente estratégica, que é a comunicação e alinhamento institucional, eu procuro padronizar canais, fluxos e prazos. Então, justamente fortalecer a comunicação assertiva, capacitar líderes para uma atuação responsável e profissional. Como que isso será feito? Através de capacitações internas para o conselho diretor, então treinamentos pontuais sobre comunicação assertiva, escuta ativa, mediação de conflitos e postura profissional. Eu quero esse reforço de alinhamento entre as lideranças para uma atuação mais coerente e colaborativa, desenvolvimento também de habilidades essenciais para a coordenação, no caso da vice-presidência, diretorias e gestão de pessoas, que atuam um pouco mais próximo, e, além disso, organização dos fluxos internos de comunicação. Então, uso exclusivo do Telegram e do Grupo Geral para comunicações institucionais, redução de informações soltas e ruídos paralelos, que atrapalham muitas vezes o alinhamento, criação de mensagens padrões para avisos, orientações, prazos e entregas, e manutenção de documentos guia que centralizam informações importantes. Bem, na terceira frente estratégica, que é a cultura e identidade na Argos, eu vou buscar reforçar a missão, visão e valores. Então, resgatar o que seria esse ser pavão como um símbolo institucional, além de garantir que os novos membros eles compreendam e vivam a cultura desde o onboarding. Como que eu pretendo fazer isso? Reforço contínuo da missão, visão e valores. Então, divulgação periódica em reuniões,
grupos oficiais e materiais internos sobre os nossos valores, que muitas vezes a gente só tem contato quando a gente está ali no PCL, e depois, quais que são os valores da Argos? O que é a Argos? O que significa ser pavão? Então, integração desses elementos culturais no onboard, garantindo compreensão desde o início, e lembretes ativos sobre o nosso propósito e identidade. Além disso, eu quero promover o diagnóstico e intervenção na cultura interna. Então, levantamento de pontos críticos, que seriam ruídos de comunicação, desalinhamento, sobrecarga, além de uma análise conjunta com a diretoria para criar soluções personalizadas caso a caso e ações práticas e mensuráveis para corrigir comportamentos, rotinas e fluxos problemáticos. A partir do estudo de caso que foi proposto, para esse processo, eu procuro fazer uma gestão integrada. Então, o problema central que eu identifiquei foi um desalinhamento entre núcleos e sobrecarga da diretoria executiva. O meu objetivo é justamente estabelecer uma gestão mais leve, previsível e integrada. Como isso? Através do fluxo de comunicação estruturado. Então, um canal fixo entre vice-presidência, presidência e lideranças, com compartilhamento de prioridades, prazos e ajustes. Além disso, o que foi muito destacado nesse estudo de caso foi a questão da organização das reuniões gerais. Então, eu procuro promover um calendário trimestral integrado das reuniões gerais RGs. Então, com uma visão macro das pautas, responsáveis e objetivos, previsibilidade para encaixe de iniciativas de cada núcleo e uma revisão mensal, justamente para ajuste sem comprometer a organização. Então, não vai poder ter tal atividade SRG com planejamento mais estratégico, a gente vai conseguir realocar outra atividade sem comprometer. Além disso, é um mapa de distribuição de responsabilidades, então uma separação entre tarefas fixas, rotativas e delegáveis, identificação antecipada de gargalos e redistribuição equilibrada, estímulo justamente à autonomia dos membros, com pequenas lideranças e facilitação compartilhada, além de reuniões gerais cada vez mais dinâmicas e engajadoras. Então, discussão de pequenos cases, exercícios de comunicação assertiva, que vão incentivar a liderança desde o consultor, do membro, workshops conduzidos por membros e momentos de troca estruturada, e um formulário anônimo ao final para avaliar efetivamente como que está sendo essas dinâmicas, o que poderia ser acrescentado. O que eu planejo acrescentar? Essas seriam as duas perguntas. Eu planejo acrescentar porque farei um bom trabalho e o objetivo central dos próximos 6 meses que estava no edital. Então, o que eu planejo justamente acrescentar aqui de modo mais geral? Uma implementação do calendário trimestral das RGs, trazendo justamente a previsibilidade, organização e alinhamento entre núcleos, inserção de discussões de pequenos cases nas RGs para fortalecer a tomada de decisão, o protagonismo dos membros e a maturidade das lideranças. E rotinas cada vez mais claras, comunicação assertiva e processos que reduzem retrabalho e sobrecarga na diretoria executiva, que foi um ponto muito frisado. E o meu objetivo central na gestão da vice-presidência seria construir um semestre mais organizado, previsível e inspirador, garantindo que as reuniões gerais realmente se tornem momentos estruturados, integrados e que tenham impacto, não sejam apenas mais uma segunda-feira, mas que cada membro se sinta parte ativa da empresa e queira estar toda segunda-feira às 7h30 e aqui na Argos assistindo com muita vontade às nossas reuniões. Além disso, as lideranças elas se fortaleçam continuamente, desenvolvendo autonomia, confiança e habilidades práticas por meio dos mini-cases e dinâmicas de comunicação assertiva, que eu coloquei lideranças, mas seriam para todos os membros, porque justamente desde o início, desde o consultor, eu entrei agora, um board, e eu quero justamente que eles desenvolvam essa autonomia, porque a partir dessa autonomia, os consultores desenvolveriam habilidades de confiança, habilidades práticas para eles mesmos atuarem junto às lideranças, diminuindo essa sobrecarga, que é um grande problema. Além disso, procuro promover que a diretoria executiva ela atue de forma equilibrada, colaborativa e aliada, promovendo uma gestão sustentável que justamente potencialize resultados e experiências formativas para todos. Cheguei ao fim da apresentação, acho que eu fui um pouco rápido porque eu fiquei com medo de não dar tempo, então agora a gente já vai abrir para as perguntas, mas também estou super à disposição. Maria Manuel, consultora de gestão de pessoas, deixei o meu e-mail, mas podem mandar mensagem também pelo Telegram ou falar agora. Muito obrigado.
obrigado, Maria Emanuele, pela sua apresentação. Você conseguiu concluir em 10 minutos. Ótimo. Eu só vou já dar início ao tempo das perguntas, porque eu claramente estarei falando também, porque, enfim, comecei agora. Conforme você falava, quando você começou a falar, não consegui conter o sorriso. Como nós não temos outra candidatura para a vice-presidência, eu não preciso ser imparcial para falar que você é uma diva maravilhosa e eu adorei todas as suas propostas, estão muito bem alinhadas. O estudo de caso também você conseguiu resolver com muita magnificência. Você trouxe exatamente os pontos que eu esperava, que eu imaginava assim, dentro do estudo de caso, e você conseguiu cumprir isso com uma eficiência muito interessante. Então, estou ansioso para ver a sua trajetória na razão da sua... O gatinho me anda. Muito bom. E, enfim, eu só gostaria de... Eu estou inventando uma pergunta agora na minha cabeça, mas algo bem raso para você refletir, que a gente na posição de vice-presidência, apesar da gente ter que ser bem queridos para se comunicar com todo mundo, a gente precisa também, em momentos, ser um pouco mais incisivo, enfim, mas a gente precisa também cobrar, a gente precisa estar atento, a gente tem que estar em diálogo ali com a presidência para poder estar permeando essas questões que tangem a diretoria executiva. Se tiver algum conflito, a gente está ali mediando. E eu queria saber um pouco mais sobre como você enxerga você, o seu caráter, uma pessoa muito querida, em posição de mediação, enfim, realmente demonstrando um pouco mais de autoridade para poder lidar com esse tipo de situação. E aí eu vou passar a palavra para você ou para a Mafê e para a Mariana, se você quiser fazer um bloco de perguntas e depois, enfim. Eu prefiro individual, senão vou me perdendo. Mas eu agradeço muito pelo carinho, Lu. E eu acho uma pergunta muito boa, né? Porque às vezes a gente tem assim, nossa, a pessoa é tão querida, mas então ela não vai poder ser incisiva. E eu não penso justamente dessa maneira que assim, quando você é um pouco menos incisivo, você perde justamente esse seu poder mais... Como que eu vou dizer, uma posição de liderança em que eu tenho que corrigir as pessoas. Então, eu acho que justamente ser essa pessoa um pouco mais mediadora seria um ponto central na correção. Porque eu penso que a EJ, ela sim, vamos dizer, um local muito importante para a correção, porque justamente a gente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho, para justamente atuar. Então, a gente quer que sejam corrigidas aqui, e não quando você estiver no seu emprego que você vai receber aquela correção, não vai ser aqui. Só que aqui não vai ser como aquela correção do mercado de trabalho, vai ser uma correção mais personalizada, procurando entender justamente por que isso está te levando e aplicando essas correções de maneira, assim, mais não suavizada, mas um pouco mais educativas. Eu não sei se respondeu, mas seria mais ou menos isso. Procurar uma correção educativa e não punitiva. Entendi, mais assertiva. Arrasou. Isso. Que lindo isso. Obrigado, querido. Pode falar, Mafê. Gente, Mafê sumiu aqui da minha tela. Ela sumiu da minha tela também. Eu abaixei a mão em vez de abrir o microfone. Eu não tô aguentando que o Lu não conseguiu disfarçar o sorriso dele em momento nenhum. Ela começou a falar e já tava assim. É isso. Mas Maria Emanuele é o orgulho de três pessoas dentro da empresa e uma de fora. Que é Lu, Malu de Fim, eu agora, né, depois que eu passei a conhecer ela, e Júlia Oliveira, antiga coordenadora, que sempre acreditou desde o processo seletivo. E Mariana. A Júlia Oliveira sempre acreditou desde o processo seletivo no potencial dela, ficava enchendo meu saco. Não, Maria Emanuele tá dentro. Ela não tem como. E realmente, hoje ela está provando que todos os pontos de todas as pessoas que já defenderam ela. Foi muito boa apresentação. É de costume que vice-presidência seja assumida por uma pessoa de gestão de pessoas, mas eu acredito que os cargos de liderança têm que ser assumidos por pessoas que já passaram por gestão de pessoas, porque as necessidades da empresa hoje, cada vez mais, são de atributos e qualificações que a gente desenvolve nesse núcleo. E, no fim, tudo se resume à maneira como a gente se comunica e como a gente se resolve com os outros. E é a partir disso que a gente consegue se desenvolver. Então, é muito bom.
Queria fazer uma pergunta em relação a algo que eu sempre trago para vocês de IGP nas reuniões, que é o distanciamento que marketing e IGP sentem em relação aos outros núcleos da empresa, justamente por não estarem envolvidos diretamente nos projetos. E aí eu queria saber se você tem algo em mente para tratar isso e para trazer essa aproximação maior, tanto dos membros quanto das lideranças de marketing e IGP, para se sentirem mais pertencentes e integrados com a empresa. Ótima pergunta, Mafê. Muito obrigada pelo carinho. Ela é literalmente minha mãe, Mafê. Então, justamente essa criação de um trabalho em equipe seria a partir do desenvolvimento de pequenos cases que talvez teriam ter essa conexão maior, porque eu quero justamente trabalhar essa autonomia dos membros para a gente trabalhar a partir da autonomia o trabalho em equipe. Então, por exemplo, eu, Emanuele, consultora de gestão de pessoas, me sinto uma pessoa com habilidades práticas para poder justamente dar minha opinião, trabalhar com autonomia e chegar na minha diretora Maria Fernanda, fazer sugestões, e essas sugestões elas seriam ouvidas, é claro, com a devida pertinência, com a devida autoridade que a minha diretora tem sobre mim, para a gente trabalhar maior essa integração entre os membros, mas esse trabalho em equipe seria um pouco da minha outra proposta de amanhã. Então, amanhã vocês vejam que a outra proposta que é trabalho em equipe, vai estar no outro slide, que aqui não tem proposta de trabalho em equipe, realmente. Mas eu estou anotando aqui no meu bloquinho, tá? Mas, obrigada. Não sei se eu respondi muito, mas depois a gente pode conversar. Lu, você pode me dizer quanto tempo falta para eu ser sucinta? Faltam 4 minutos. Certo. Maria, vou me poupar de te elogiar tão alongadamente como você merece, só para te dar mais tempo de responder, mas você realmente, assim, eu acho que o que me impressionou na sua proposta foi o seu diagnóstico certeiro de muitos dos gargalos que a gente está passando hoje em dia, muitos com ADE, e eu acho que é uma coisa perceptível para todo mundo aqui, que a gente tem uma dificuldade de centralizar, padronizar processos. Isso é uma coisa que é fácil de perceber, mas eu queria entender no dia a dia, e eu acho que a minha pergunta se relaciona um pouco com a pergunta do Lu, porque, por exemplo, eu acredito no seu potencial de ter comunicação assertiva, não é porque você é uma querida que você não seria assertiva, mas eu queria entender como que no dia a dia a gente conseguiria quebrar com um pouco desse clima que a gente tem na Argos, de que, pelo plano de fundo de amizade, de se conhecer, as tarefas, as exigências e os prazos acabam se perdendo. Queria que você, talvez, assim, elaborasse um pouquinho de novo, sem pressão, mas como que, porque a gente já está acostumado, mal acostumado com esse jeito de trabalhar, como que isso ia ser rompido, entendeu? Um plano seu para mudar isso na sua gestão. Ótima pergunta, Mariana. É justamente um dos pontos que eu queria realmente trazer PJ, é uma comunicação muito pontual, porque às vezes eu percebo que a gente perde prazos justamente, então eu quero trazer uma padronização maior, um calendário talvez com prazos reforçando demandas, não só demandas que eu teria, por exemplo, no grupo geral, mas nos núcleos justamente, porque às vezes a gente comenta alguma coisa, a próxima reunião vai ser terça, eu comentei isso na reunião, e eu vou e coloco assim fixo a mensagem, talvez, fazer um plano maior de estruturação desses lembretes, então trazer um canal mais padronizado, justamente como se a gente tivesse um mural de avisos. Não ficou muito claro, talvez, o que eu tenha explicar, mas meu plano de propostas tem isso um pouquinho mais estruturado. Eu estava lendo aqui, obrigada, respondeu sim. Muito obrigado, Maria Emanuele, pela sua apresentação e também pelas respostas. A gente vai ver você de novo amanhã, então espero ansioso também. E agora a gente vai passar para a apresentação de marketing da Carol Sanabio. Eu vou pedir para a Mafê fazer a apresentação do slide dela, por favor. Ótimo. Tudo certo aí, Carol? Tudo sim. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estamos sim. Ok. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Eu sou a Carolina Ferreira Sanabio, eu sou Nabio, vocês que decidem, para mim não faz muita diferença, gente, é muita questão. Mas, enfim, bom, eu comecei, no caso, o processo seletivo na Argos. Não, pode passar, só para...
sem problema. Então, eu comecei, no caso, na Argos, eu, na verdade, tive o meu primeiro contato com a Argos no primeiro semestre desse ano. Bom, a princípio, não era marketing o meu núcleo principal. O meu principal era ADM Fin. Gente, eu queria ADM Fin de qualquer jeito. Era ADM Fin pra lá, era ADM Fin pra cá, aí tá, foi ADM, projetos e não lembro o outro. Mas não deu. Aí no segundo semestre eu tentei de novo. Só que aí eu tentei diferentes núcleos, né? Mas ainda assim permanecendo na ADM Fin. Gente, era um escândalo, mas parecia um hiperfoco. Mas enfim. Só que aí eu comecei a ver, né, as apresentações do núcleo de marketing. Eu falei, interessante, legal. E a Júlia sempre falando, Júlia é maravilhosa, sempre falando, olha, eu vinha para marketing, eu vou nada. Mentira, acabei indo. E eu acabei me apaixonando pelo núcleo, de uma maneira que, assim, eu não consigo explicar. A princípio, eu achava que marketing não era o núcleo para mim, porque, para quem me conhece, assim, não muito intimamente, eu sou muito tímida. Eu não sou de falar muito, geralmente as pessoas que se aproximam de mim, mas quando eu pego contato, eu não paro de falar. Eu sou uma grande tagarela. Para quem está na aula de estatística comigo, sofre pra caramba, né? Porque eu encho o professor de pergunta. Mas, enfim. Então, eu achava que marketing não era para mim. Mas aí eu comecei a gostar tanto, especialmente na parte do trainee, né? Que fui eu, Laura e a Yasmin. E eu me dediquei muito para aquele trabalho, porque eu comecei a me apaixonar pelo núcleo. E eu não esperava isso, eu não esperava que eu fosse me apaixonar por marketing, né? Porque, a princípio, o meu foco era somente a ADM Fin. Bom, nesses, não sei se posso dizer 6 meses, na verdade faz alguns meses que eu estou no núcleo de marketing, eu pude aprender muito. Eu aprendi demais. Ferramentas que eu achava que eu não seria capaz de aprender, eu fui capaz de aprender. Eu aprendi a me soltar um pouco mais, graças a Júlia e a Samara, que sempre me apoiaram, especialmente para entrar nesse cargo de diretoria, porque, a princípio, quando eu entrei, não era um objetivo meu entrar para a diretoria, pelo fato de eu ser muito fechada e eu ser muito tímida. Então, quando eu pensei na possibilidade de entrar para a diretoria, né, eu falei, olha, estou me arriscando nisso aqui, mas vai ser uma coisa para valer e eu vou me dedicar a isso. Bom, eu posso dizer que meu maior objetivo nesses 6 meses de diretoria que eu posso vir a ter, na verdade, eu acho que eu sou a única aqui me candidatando, é aumentar o engajamento da plataforma, né, não só do Instagram, mas também do LinkedIn, porque eu acho que a gente usa muito pouco ele, e eu acho que é uma ferramenta que pode fazer com que a Argos cresça muito no quesito digital. E para o que eu planejo acrescentar como diretora, no caso, e que eu acho que eu posso, e que eu possa, assim, e porque acredito que eu posso fazer um bom trabalho, é pelo fato de eu ser muito dedicada. Eu sou muito dedicada, eu sou esforçada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e eu vou fundo e eu faço o que tem que ser feito. Não importa quanto tempo demore, ou se for necessário eu ajudar alguém, eu vou ajudar. Eu não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que também nesse fato de ajudar um ao outro, né? De ter essa união tão forte, eu acho que foi graças ao núcleo de marketing, né? Porque, pelo menos na minha percepção, a gente é um núcleo bem unido, né? Durante as nossas reuniões, a gente tem uma interação muito boa, então eu acho que isso, né, já é um benefício muito grande. Bom, os principais pontos que a minha gestão deseja melhorar e aprimorar dentro da nossa EJ é a comunicação mais efetiva entre os núcleos de negociação e projetos, né? Eu acho que, assim, quando a gente vai produzir o nosso conteúdo, a gente fica muito limitado a determinados pontos, entendeu? Por exemplo, projetos em negociação, eles já devem ter passado por muitos leads, né? Diferentes tipos de leads, diferentes tipos de, por exemplo, de coisas de comércio exterior, produtos, talvez coisas que a gente nunca explorou dentro de marketing.
E eu acho que a gente tendo esse contato, sabendo mais ou menos como é o lead, a gente pode levar isso no Instagram, no LinkedIn, e espalhando, sabe? Fazendo com que as outras pessoas tenham interesse de contratar o nosso serviço. Bom, o outro ponto é o ajuste de horário das publicações, tanto do LinkedIn, tanto quanto do Instagram. Eu vejo que, assim, pesquisando, vendo as métricas e tudo mais, eu cheguei à conclusão que entre o horário das 11 até 1h, 2h da tarde, há um maior engajamento, né? E entre os horários de 5h até umas 7, 8h da noite. No caso, seriam os melhores horários para postagem, né? E esses horários também são fundamentais, porque eu enxergo que talvez seja um dos poucos problemas que a gente de marketing tem, é na hora das postagens, né? Às vezes atrasa, todas as nossas consultoras, inclusive, às vezes a gente tem muita demanda, e essas demandas, elas exigem muito da gente, né? Então, a gente já separando, se organizando, tendo um horário específico para as publicações, isso ajuda mais no engajamento das plataformas, né? O outro seria a definição de um calendário de capacitação para as consultoras veteranas ou novatas ou novatos, né? Porque vai que na próxima vem algum consultor de marketing, e com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas com as ferramentas WordPress, Canva e Google Ads. Apesar das meninas já terem, né, todo esse contato com essas ferramentas, eu vejo que a gente ainda pode melhorar no quesito criativo. A gente pode explorar mais essas ferramentas, pesquisar mais outras formas de utilizar elas, e assim trazendo um pouco mais, né, do uso dessas plataformas. O outro seria aumentar a presença digital no LinkedIn, né? Acho que eu já reforcei bastante isso, como foco em assuntos sobre comércio exterior, visto, dupla nacionalidade ou assuntos mundiais. Porque eu sinto que, às vezes, a gente fica muito focado só em oferecer o serviço. E eu vejo que, se a gente explorar um outro método, uma outra forma de mostrar para as pessoas que, olha, nós somos uma empresa responsável, a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe do que a gente pode oferecer, e entregar essa segurança para eles. E o último ponto é a criação das séries mensais em formatos de Reels para o Instagram, com o objetivo de estabelecer um novo modelo de comunicação com o público. No caso, isso seria aqueles vídeos que geralmente a gente faz, só que em formato de série. Como seria isso? Eu estava falando até com a Júlia nessas últimas reuniões, de, por exemplo, toda semana a gente postar pelo menos um Reels, né? Falando sobre algum serviço nosso e dividindo ele em tópicos. Por exemplo, falar sobre cada região do Brasil que ele exporta mais, sabe? E eu acho que isso é um assunto bastante interessante e pode causar interesse nos leads. Pode passar os slides. Bom, agora eu vou apresentar o estudo de caso, né, que no caso seria a questão da bolsa do Sitpaperd, né, em como a gente poderia investir isso dentro do marketing. Bom, a gente já tem o nosso curso do Atuar, né, que a gente já faz, no caso a gente fez um curso do tráfego pago, mas eu acredito que a gente pode explorar outros meios também, como por exemplo, os casos dos vídeos curtos, como eu falei, só que o que acontece? Eu vejo que os nossos vídeos, né, no Instagram, os Reels, a qualidade não é tão boa. E eu acho que se a gente investisse, por exemplo, em aplicativo como CapCut Pro ou algum outra plataforma, outro serviço, né, para melhorar a qualidade, para a gente também entregar, confiança para os leads, né? Eu acredito que a qualidade também, a estética fazem muita diferença. Pode passar. Bom, um outro fator de aprimoramento são habilidades, né, técnicas do uso do Canva. Eu acho que a gente está um pouco limitado nisso e eu acho que a gente pode melhorar isso. Não que não saibamos mexer no Canva, mas saber utilizar ele de forma mais criativa, entende? Usando outras formas, outros modelos, e assim atrair mais leads, né? Leads que estejam interessados nos nossos serviços. Opa,
Tá, 5 minutos. E no que diz respeito na produção de artigos, né, que no caso a gente usa o blog, gente, eu acho o blog maravilhoso. Vira e mexe, tem sempre algum comentário de alguma pessoa interessada nos nossos artigos. E eu acho que o blog é uma das melhores formas de prospecção passiva de leads, né? Porque eles vão estar sabendo assim, que a gente tem um conhecimento da coisa, sobre os assuntos mundiais, como as questões dentro do Brasil afetam no comércio exterior, ou como, por exemplo, o visto de Portugal muda, e o que muda para a gente, para quem quer ir para Portugal, ou quem quer ter dupla nacionalidade, enfim, isso faz muita diferença. Pode passar para o outro. E outro, no caso, novamente, sobre a consolidação da imagem da plataforma do LinkedIn. Esse daí não é muito ligado mais na bolsa do Cisfaperd, mas ele faz muita diferença porque traz mais análises mais profundas, né, e consistência editorial, né, do núcleo de marketing, e fortalece a percepção de profissionalismo da empresa e garante sua relevância contínua em um ambiente que valoriza excelência, conhecimento e credibilidade. Então, não só focar no LinkedIn como aquela parte só de contato de empresas ou para conhecer, sabe? Mas de você também ter conhecimento de certa forma. Bom, no momento, só isso mesmo, gente. Muito obrigada. Ótimo, Carol. Muito obrigado pela sua apresentação. Agora eu vou abrir o espaço das perguntas, conforme a ordem das mãos. Pode falar, Júlia. Carol, primeiro te parabenizar pela coragem, pela dedicação. Você é realmente uma consultora muito boa, que se propõe a fazer tudo e faz tudo muito bem feito. Então, parabéns, espero que seja um novo capítulo da sua história que seja proveitoso, enfim, parabéns. E aí eu queria fazer uma pergunta justamente em relação ao engajamento dentro do nosso núcleo, porque por mais que a gente tenha uma boa relação, nós, né, meninas de marketing, tenhamos uma ótima relação e uma convivência boa, a gente ainda enfrenta um desafio muito grande em relação aos reels que você trouxe, principalmente na questão de gravar reels, editar reels. Como você bem falou, a gente não tem o CapCut Pro, então algumas vezes os reels não são tão bons. Enfim, eu enxergo isso, foi um desafio que eu e Samara lidamos durante a nossa gestão, né? Enfim, e aí queria saber como que você enxerga isso, tanto na questão de gravar, se você pensa em trazer pessoas de outros núcleos para gravação, ou se, enfim, você vai usar só o pessoal de marketing, e também a edição, que eu reconheço não é tão boa. Enfim, queria saber a sua opinião sobre. Eu não sei se você vai responder direto ou se vai passar para a Samara. Mas eu acho melhor um de cada vez, porque senão eu me perco. Bom, nessa coisa, eu acho que uma responsabilidade maior, né, de gravar, de editar os reels, seja de marketing, né? Eu não gosto muito dessa parte de terceirizar a presença de outras pessoas, de outros núcleos. Mas, por exemplo, eu acredito sim que na possibilidade de chamar, por exemplo, outras pessoas que têm comunicação maravilhosa, por exemplo, acho que o João Pedro fala muito bem, para falar e, sabe, para que se destaque também, porque eu vejo que também é necessário a gente ter uns rostos específicos, sabe? Então, eu também quero muito engajar as meninas a participarem, né, dos rios, a produzir, entendeu? E em relação à qualidade, eu estou em busca disso mesmo, né, de melhorar através da bolsa do Cisfaperd, né, trazer para que a gente consiga produzir um melhor conteúdo, né, através de alguma plataforma. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Bom, acho que agora é minha vez de perguntar. Primeiro, parabenizar você, Carol. É muito satisfatório ver você se candidatando. A gente tem muito orgulho da sua trajetória dentro da empresa, de como a gente tem visto o quanto você está se dedicando mesmo dentro do núcleo de marketing. E, enfim,
Eu tenho 2 perguntas, vou tentar ser o mais sucinto possível. A primeira delas é como que você planeja, agora que a gente tem o cenário da Bolsa da CISPAPERJ, como que você planeja colocar as novas ferramentas que, enfim, algumas que você falou, ou outras que talvez você tenha em mente, colocar essas ferramentas novas no dia a dia das membros, levando em consideração que elas não utilizam ainda e que precisariam se adaptar a essas novas ferramentas. E a segunda pergunta seria qual dos cursos que, enfim, lendo sua proposta, eu fiquei com essa dúvida, qual dos cursos, exemplo, de WordPress ou do Canva, você daria mais prioridade para a capacitação das membros? Bom, vamos lá, uma coisa de cada vez. Como planejo colocar as ferramentas novas para as meninas? Bom, eu quero criar, a princípio, para agora, um calendário. Eu não quero deixar tudo muito pesado, porque a gente está no final do semestre, final de ano, então acredito que nem todo mundo vai ter esse tempo, mas separar uma coisa de cada vez, ou alternando e fazendo semelhante ao calendário que a gente fez, né, no tráfego pago, para não deixar tão pesado. Bom, eu planejo fazer pequenas reestruturações na questão dos layouts do Instagram, mas não vai ser uma coisa tão grande, tão mal, porque eu acredito que essa imagem mais clean passa uma responsabilidade, passa uma seriedade maior. Então, eu quero equilibrar, né, essa coisa de colocar do calendário dessas ferramentas para as nossas consultoras e para os nossos futuros consultores também, futuros consultores de marketing. Mas isso de uma forma mais devagar, mais tranquila. Ainda não pensei como vou aplicar isso, mas eu planejo aplicar de maneira que não fique tão pesado para as meninas e também que não passe uma coisa tão árdua e tão difícil, sabe? E qual curso eu daria prioridade? Primeiro, acho que eu daria para o WordPress e para o ADS, não no momento que a gente já fez o tráfego pago, mas a princípio mais para o WordPress. E ADS futuramente eu dou uma prioridade maior para os futuros consultores. Só isso mesmo. Ótimo, muito obrigado pela sua apresentação e pelas respostas. Agora a gente vai passar para o núcleo de projetos. Então, eu vou perguntar para a Eduarda se estamos prontos para dar início. Estamos sim, só um minutinho. Isso aqui foi? Tá aparecendo? A tela acho que estava pequenininha, mas é porque eu tô com 3 divisórias aqui. Antes de começar, se alguém achar os slides familiares, é porque durante o nosso processo seletivo, quem ficou responsável por fazer os slides de projetos fui eu. Então, tomei um pouquinho dessa liberdade para adaptar um pouquinho e usar a meu benefício. Posso começar, Lu? Pode sim, tá contando a partir de agora. Tá bom. Deixa eu passar aqui. Vou falar sobre mim rapidamente, para quem não me conhece. Eu sou consultora de projetos desde o início do ano, 25.1. O meu primeiro contato com a Argos, ele é comum para muitos aqui, inclusive ele já foi citado, que é o dia de apresentação das instituições do curso. A Argos, ela ficou marcada em mim de início, só que ela parecia um mundo muito longe do que eu estava acostumada, e ela realmente é. E naquele momento eu precisava de um tempo maior para poder me adaptar à faculdade como caloura. Então eu dediquei esse primeiro ano para poder ser ali focado na experiência universitária acadêmica. Com a virada de ano, surgiu a oportunidade ideal para poder me candidatar com calma para o processo seletivo. Na primeira vez que eu me candidatei, fui aprovada pelo núcleo de projetos. As minhas expectativas elas foram alinhadas com a realidade dinâmica que a gente tem dentro do núcleo. E fazer parte da diretoria ela é uma vontade que veio assim como uma espécie de sementinha no canto da minha mente desde o início. Eu fui regando ela e cuidando ao longo desse ano em que eu passei como consultora. Inclusive, um beijo para as minhas divas de projetos, Laura e Luísa, que foram o sol que cuidaram dessa sementinha. Eu vou citar aqui rapidamente um projeto particular que foi marcante para mim, que foi o meu primeiro na área de comércio exterior. Foi ainda com a gestão, que é a Laura Roque, se eu não me engano, como diretora. Ela me chamou para poder a gente participar de um projeto em colaboração com a F5, que foi onde eu
tive a oportunidade de conduzir uma prospecção detalhada de eventos e feiras internacionais para poder a gente subsidiar a adaptação de uma marca de roupas de banho feminina. E assim, integrar com uma empresa júnior diferente, ela pode parecer que é um desafio, mas na realidade todo mundo está ali para aprender tanto quanto eu, tanto quanto você. E dentro dessa oportunidade eu tive ali a satisfação de poder apresentar o resultado desse meu desempenho para o cliente e experimentar, né, um pouquinho dessa gratificação que vem acompanhada junto com o trabalho que a gente faz dentro da Águas. E essa retroalimentação positiva é o cerne ali, a base da minha motivação para poder buscar uma posição na diretoria, né? Ao longo desse ano eu tive ali mais de 15 feitos pela Argos, incluindo projetos e pesquisas. Atualmente estou indo para o meu 5º período e eu sou uma pessoa apaixonada por organização, fotografia e culinária. Uma coisa que eu gostaria de citar é que, assim, quando você se apega a um núcleo, você cria essa característica sua que eu particularmente gosto de manter comigo, porque quando você tem apego a uma coisa, você trata ela com mais atenção e com mais cuidado a cada ação que você faz. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por organização e eu quero tornar esse traço meu uma realidade dentro do núcleo de projetos. E, além disso, eu quero que todos eles tirem tanto proveito quanto eu tenho tirado. Indo aqui para meus objetivos de gestão, o que eu busco como diretora, né? Eu planejo acrescentar uma estrutura de conhecimento mais prática e mais acessível aos nossos membros, e isso vai ser feito através da implementação das propostas que elas vão ser apresentadas ainda. Mas o meu maior objetivo para os próximos 6 meses, voltando ali para as perguntinhas que a gente tem no edital, é consolidar um novo padrão de integração e de documentação do núcleo. Esse objetivo ele vai trazer como resultado, ao final da minha gestão, consultores capacitados com um nível de preparo e de confiança maior, além de padronizar a nossa organização interna. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu acredito que eu farei um bom trabalho porque a minha experiência como consultora de projetos, ela me deu uma visão clara das necessidades e do modo de operação dentro do núcleo, né? E, além disso, como os meus objetivos como diretora, a gente tem também uma otimização do tempo de ação e melhoria da qualidade das nossas entregas, além de reduzir uma dependência que a gente tem dos nossos membros novos em membros mais antigos por uma questão de experiência e melhorar o nosso engajamento e a nossa proatividade. Eu vou ir aqui agora para a minha primeira proposta, que é a minha proposta central. É o know-how do Pavão de Projetos, o nomezinho que eu dei. Mas o que é esse projeto, né? Ele é um programa intensivo sobre como é ser um consultor de projetos. Ele vai ser estruturado em 3 encontros posteriores ao período trainee e admissão dos nossos novos consultores. A primeira reunião vai ter um foco na interação com os nossos leads e clientes, com uma capacitação sobre as nossas reuniões, que vai abranger ali postura profissional, material visual, escopo de documentos e tudo que os novos consultores eles precisam saber para poder participarem e liderarem reuniões de viabilidade, diagnóstico e proposta, incluindo como participar ativamente delas, ali no nosso grupo do Telegram, ali, em parceria, né, com a Demifim e negociação. Na segunda reunião, a intenção é mostrar a operação prática dos nossos projetos de pessoa física e de pessoa jurídica, ou seja, falar ali sobre todas as etapas, as plataformas que a gente costuma utilizar para fazer pesquisa e os critérios também de divisão de equipes, como que a gente se organiza internamente para coordenar um projeto. A terceira reunião, ela tem como foco mostrar para os nossos novos membros nossos projetos internos. A gente tem ali o O2O, tem o PDI, que é o nosso programa de desenvolvimento individual, tem as nossas capacitações e comitês de inovação que são realizados nas nossas reuniões de núcleo, e também tem as nossas iniciativas de reestruturação, como o nosso projeto interno, que inclusive vou citar aqui, que a gente finalizou ele hoje, de atualização das nossas perguntas de pessoa física, de serviço de pessoa física. E a ideia aqui, nesse intensivo, é não deixar os nossos novos membros à deriva. E na forma, assim, de um painel, mostrar para eles tudo que eles podem ter acesso e o que é ser um consultor de projetos. O know-how do Pavão de Projetos, ele visa garantir justamente que esses novos consultores ele alcancem uma proficiência rapidamente. Isso vai permitir uma contribuição efetiva no núcleo. E, além disso, também vai padronizar e assegurar que todos os nossos membros apliquem as melhores práticas da Argos de forma consistente. Porque um membro bem preparado, ele recebe um momento de confiança e engajamento. E isso vai resultar em uma maior proatividade. E, além disso, essa melhor preparação, ela também vai garantir uma otimização de recursos.
porque esses novos consultores, com uma capacitação mais completa, eles vão cometer menos erros e também vão exigir uma menor supervisão. Indo para a minha segunda proposta, eu trouxe aqui uma proposta de reorganização, mais a criação de um mapa do nosso drive de projetos. É uma iniciativa de gestão de conhecimento e de documentação, um projeto interno, que visa justamente resolver a dispersão de informações e a dificuldade de localizar arquivos relevantes. A estruturação desse projeto ele segue 3 fases principais também. Primeiro, a gente tem uma fase de diagnóstico e de planejamento, onde vai ser realizado uma relação completa do nosso drive atual, para identificar redundâncias, lacunas e também os padrões de acesso mais comuns pelos nossos consultores. E a fase seguinte é a de execução dessa reorganização, né? A gente envolve ali a criação de uma nova hierarquia de pastas de forma padronizada e também a renomeação do que for necessário. E, por fim, na terceira fase, a gente tem o mapeamento e o treinamento, onde esse mapa do Drive ele vai ser criado. E a minha ideia aqui é que ele seja um documento ou uma imagem visual que vai indicar a localização exata de cada tipo de arquivo principal. Eu não pretendo fazer uma imagem que mostra que a gente tem um drive de projetos e aqui você encontra tais documentações. Não, eu quero que tenha o caminho exato. Se você seguir nessa pasta, você vai encontrar o arquivo que você precisa. E dentre os benefícios, né, dessa proposta, eu vou citar aqui um ganho de eficiência operacional, porque o tempo que a gente gasta buscando os documentos, ele é um obstáculo comum e ele vai ser reduzido. Isso vai permitir também que a nossa equipe ela dedique mais tempo a outras tarefas, além de que essa nova estrutura ela vai facilitar o aprendizado e a adaptação de novos membros que vão ter um caminho mais claro de acesso. Ao padronizar e reorganizar o conhecimento, a gente também garante que o Drive ele seja de fato uma ferramenta estratégica e bem utilizada por todos. Isso vai apoiar a nossa consistência na qualidade das propostas e também das entregas. Uma coisinha que eu acabei esquecendo de citar. Na última fase, a gente também vai ter a apresentação desse projeto para o núcleo e uma capacitação obrigatória para a equipe, justamente para a gente poder aprender a mexer no Drive e aprender a mexer no mapa novo. Indo para a minha terceira proposta, ela, na verdade, é a continuidade do nosso projeto interno que eu acabei de citar, de reformulação de perguntas. A gente fez, atualmente, a gente terminou com a reformulação das nossas perguntas de DN e de visto, e a minha proposta é justamente a gente dar continuidade a esse projeto mais voltado para as nossas perguntas de Comex. E essa iniciativa ela vai focar justamente na melhoria do nosso diagnóstico inicial, porque atualmente a gente não tem um script base para poder utilizar nas nossas reuniões de Comex, além de projetos que a gente já utilizou. Isso acaba colocando obstáculos ao longo do nosso contato com o lead, porque na maioria das vezes a gente precisa entrar em contato com ele após a reunião, que era justamente para poder a gente preencher lacunas de informação. O objetivo aqui é criar um questionário abrangente e dinâmico que vai permitir extrair informações específicas das necessidades, desafios, objetivos do cliente. A estruturação também vai ser feita em 3 fases. A primeira é a de revisão e pesquisa, onde essas documentações que já foram utilizadas, elas vão ser avaliadas e filtradas. Aquilo que a gente vai ter que atualizar vai ser marcado e o que a gente não for usar, ele vai ser descartado. A segunda etapa é a de criação, que vai envolver a elaboração de um novo escopo de perguntas organizado em módulos lógicos, como as características do cliente da empresa, o objetivo dentro do mercado e possíveis limitações. Por fim, a equipe responsável pelo projeto ela vai apresentar em uma reunião de núcleo os resultados para o restante dos nossos consultores. Dentre os principais benefícios dessa proposta, a gente tem uma maior precisão da coleta de informações do diagnóstico realizado, porque ao utilizarmos um escopo de perguntas que é refinado e específico, os consultores eles vão ser capazes de identificar aquilo que o cliente precisa e de desenhar uma solução que se encaixa nas necessidades dele. Isso vai reduzir o nosso número de propostas não aprovadas, além de aprimorar uma abordagem consultiva dos membros de projetos. E a partir dessa melhoria, obviamente, a entrega do nosso projeto final ele vai se tornar mais eficiente e alinhada com as expectativas do cliente. Indo aqui para o nosso estudo de caso, o estudo de caso solicitado ele envolve um crescimento no núcleo de projetos em um período de alta demanda dos nossos consultores e com poucos membros experientes para a realização das atividades. Especificamente falando, o caso trata com um núcleo de projetos com 5 pessoas
e o acréscimo de mais 6 novos consultores, contando que a gente tem 2 projetos externos acontecendo. Para resolver essa situação, como diretora, eu preciso de uma resolução que vai conciliar um alívio na carga de trabalho dos membros antigos e também manter o ritmo de produtividade. Eu vou usar como base as minhas próprias propostas, porque com elas eu consigo alinhar o impasse da integração e transformar em uma capacitação dos nossos novos membros, ao mesmo tempo em que eu vou ter como resultado um boost de eficiência operacional e também o crescimento equilibrado do núcleo. Assumindo que os 5 consultores experientes estão empregados em ambos os 2 projetos externos, uma primeira resposta imediata para a distribuição de atribuições seria uma delegação estratégica dos novos consultores, porque os antigos eles precisam se focar nos projetos que estão acontecendo. Então, os novos membros eles ficariam responsáveis por atividades de menor demanda, como projetos internos e o diagnóstico de novos leads. Para capacitar eles, eu vou utilizar a minha primeira e principal proposta, que é o know-how do Pavão de Projetos, porque ele visa justamente adaptar de forma rápida os nossos novos consultores, focando na prática, no aprendizado, no engajamento e na autonomia. Por meio dessas 3 novas reuniões, os membros eles vão ser efetivamente capacitados, vão aprender a operação prática dos nossos projetos externos e internos e também vão aprender a lidar diretamente com as nossas reuniões e com os leads. Após esse intensivo, eles vão ser alocados nos nossos projetos internos. Aí eu poderia citar as minhas outras 2 propostas. E eles também vão estar capacitados para poder realizar e conduzir as nossas reuniões de diagnóstico. Para poder a gente gerenciar essa nova estrutura de 11 membros, como diretora, a gente tem que ter, no caso eu tenho que ter, um olhar mais voltado para uma comunicação estruturada e eficiente que vai atender as necessidades dos nossos novos membros e que também vai promover a relação deles dentro do núcleo com os nossos membros mais antigos. Isso vai envolver manter o chat do nosso Telegram ativo e também que as nossas reuniões de núcleo elas sejam proveitosas e que envolvam incentivo à participação de todos. Porque, além disso, uma ação que ela caminha atrelada à comunicação estruturada é a presença de feedbacks. Eu acredito que é muito importante porque a diretoria de um núcleo ela tem que ser engajada, tem que ser empenhada em fazer o ritmo fluir, e um reflexo disso é no reconhecimento imediato das atividades dos nossos consultores. Com a integração das minhas propostas em uma situação como a escolhida, a gente vai estar evitando uma sobrecarga tanto para a diretoria quanto para os membros mais experientes e também vai diminuir a dependência dos membros novos, além de capacitá-los e alocá-los de forma prática em outras atividades, promovendo um senso de pertencimento e de propósito para todo o núcleo de projetos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Eduardo. Agora eu vou abrir para o seu tempo de perguntas, conforme as pessoas vão levantar a mão, né? Laura Luiz, pelo menos um comentário. Ah, sim, pode falar. Sou eu? É você, sim. Tá. Eduardo, primeiramente, queria te parabenizar muito. Você brilhou, muito orgulho de verdade. Você conseguiu captar exatamente tudo que a gente conversa nas reuniões de núcleo, que a gente identifica que está sendo um ponto falho, assim, em projetos, você conseguiu identificar e transformar em proposta. Eu adorei o know-how do Pavão de Projeto, não sei se era esse o nome, eu adorei de verdade. Então, só parabenizar. E eu tenho uma perguntinha, não fique intimidada, é uma perguntinha simples, em relação à sua proposta da formulação de perguntas de Comex. Porque é algo que a gente comentou, a gente conversou, que era uma coisa que eu e Laura gostaríamos de ter realizado nessa gestão, e a gente acabou não tendo tempo. E é uma dúvida que, na verdade, eu teria também na hora de fazer, de como direcionar essas perguntas, porque o que a gente vê, o principal problema, assim, das reuniões de Comex é que muitas vezes a gente acaba ficando muito no geralzão abrangente e o lead sente falta de uma especificidade maior por nossa parte. A gente fica muito, pesquisa, estudo de mercado, essas coisas, e não tem algo muito direcionado. Então, como você pretenderia direcionar essas perguntas? No caso, não sei se, pensando, não exatamente você que faria o projeto, mas você provavelmente iria orientar a pessoa que iria coordenar o projeto. Então, como você faria esse direcionamento? Eu vou responder por partes, tá? Senão eu vou perder, mas tem 3 mãos levantadas.
Justamente, eu pensei bastante nisso enquanto eu estou participando do nosso projeto atual, que terminou hoje, e eu pensei justamente isso, porque um exemplo que eu vou trazer para poder exemplificar isso, eu fiz uma pesquisa sobre visto chinês e visto alemão. E o visto alemão, especificamente o de trabalho, ele trabalha com 3 hipóteses diferentes. Mas como que você vai abordar isso numa reunião com o lead? Claro que o caso do visto é um pouco mais fácil de se resolver, porque é algo muito específico, então o lead ele provavelmente vai trazer o que ele quer exatamente, né? Então é mais fácil de você filtrar. Mas como eu lidei com isso nesse caso, foi justamente tratar com todas as hipóteses possíveis. Principalmente no nosso caso de Comex, que a gente inicia muitas vezes uma reunião sem muitas informações do lead, por mais que a gente tenha aquele contato ali entre negociação e o lead diretamente, muitas das vezes a gente acaba descobrindo uma boa parte de informações do perfil do lead e da empresa justamente dentro da reunião. Então, não tem exatamente, eu acho que é justamente por isso que até o momento a gente não teve um estabelecimento do script, porque a gente não tem exatamente um roteiro para ser seguido, mas a gente precisa ter uma base, a gente precisa tratar como se o lead ele fosse fazer perguntas sobre um determinado assunto, por mais que ele seja voltado para outro. Então, acho que seria justamente colocar uma visão um pouco mais abrangente no nosso projeto, para poder minimizar as dúvidas e conseguir extrair o máximo de informações possíveis. Eu não sei se eu consegui responder direito, mas... Posso falar? Pode sim. Tá. Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só queria falar também em relação à sua candidatura. Primeiramente, te parabenizando. Eu entendo que esse processo é difícil, você pensar nessas propostas, tentar inovar ainda mais. Às vezes a gente nem pensa nisso enquanto consultor, mas tem que pensar agora nesse processo. Então, eu queria te parabenizar também pela coragem de você vir aqui mostrar essas propostas. A gente discutiu bastante, eu acho que essas propostas elas têm muito a ver com o que o núcleo de projetos está precisando mesmo. Ainda mais que a gente, enfim, eu acho que a Luísa também concorda comigo, a gente vê um perfil muito, muito de liderança em você mesmo, no sentido de, então você mencionou essa questão da organização. A gente estava conversando hoje mais cedo sobre você querer mudar tudo mesmo, e é isso, eu acho que isso é um pensamento muito bom para você iniciar a gestão, de tornar as coisas ainda mais práticas e, enfim, melhorar o núcleo de forma geral e como a gente tem as nossas dinâmicas internas e tudo mais. Então, eu queria te parabenizar pela apresentação ótima, e eu acho que você vai ser uma diretora, enfim, se você ganhar, você vai ser uma diretora incrível que vai continuar com esse legado que, enfim, eu e a Luísa estamos construindo, que a gente também trouxe das outras diretorias. E é isso, meus parabéns. Pode falar, João. Eu vou lhe poupar elogios, porque as meninas já fizeram essa parte para otimizar tempo, mas, enfim, muito bem detalhada a sua proposta, fiquei bem surpreso. E a minha dúvida também é um pouco parecida com a de Luísa, em relação à questão de reuniões voltadas à comércio exterior, que é um assunto que eu e a Luísa já comentamos também algumas vezes, porque a reunião ela é focada meio que em vender, então a gente realmente acaba captando poucas informações do lead para vocês utilizarem em projetos. E a gente chegou a uma ideia, não sei como foi levado ainda pela diretoria, de uma reunião a mais só para ter um entendimento total do lead, da sua situação, dificuldades, facilidades, e como você acha que isso se encaixaria, ou se encaixaria, no caso, com a sua nova proposta, essa reunião extra? Cara, eu acho... Desculpa, comecei muito informal, mas... eu acredito que é algo que a gente consegue manejar, sim. É uma ideia, uma proposta muito boa. Mas eu acredito que ela pode ser utilizada em um caso de necessidade. Assim, não fazer parte do nosso roteiro de encontros com lead, mas deixar ela ali guardada para o caso a gente tenha necessidade, a gente tem uma preparação, a gente tem um conhecimento para poder realizar aquela reunião extra. Justamente porque, se tudo der certo, essa proposta de reformulação ela vai ser implementada e a gente vai ter uma reestruturação. Espero que a gente consiga, de fato, estabelecer um script para as nossas reuniões de Comex. E com ele, a ideia é justamente tentar eliminar esses contatos a mais. Porque a gente acaba, às vezes, termina uma reunião de diagnóstico, falta uma informação aqui, outra ali, aí projetos tem que falar com negociação tem que falar com lead, depende da resposta do lead. Então, o objetivo é justamente minar um pouco esse contato, sabe? A gente tentar extrair o máximo possível da primeira reunião
E se caso realmente for necessário, não vejo problema nenhum, daria super certo a gente implantar essa reunião extra, mas eu acredito que com a eficiência da minha proposta não vai ser necessário. Ótimo, Eduarda, muito obrigado pela sua apresentação. Agora a gente vai passar para a última apresentação do dia. Eu vou pedir a Laura para poder apresentar o seu slide e passo a palavra para ela. Beleza, só um minutinho, gente. Todos conseguem ver? Conseguimos. Vou dar início no seu tempo. Bom, meu nome é Laura Aires e essa é a minha apresentação para a candidatura à diretoria de projetos. Apresentar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei a Argos em 24.1, como basicamente todo mundo aqui conheceu, na Argos D, e foi ali que me apaixonei pela Argos, porque senti com as coisas que o pessoal falou que era aquilo o que era estudar relações internacionais, como praticar relações internacionais, só que eu acabei não pensando no processo seletivo naquele ano, porque senti que precisava me preparar mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho, até que em 2025 eu decidi, vou tentar o processo seletivo para entrar. E no processo seletivo de 25.1, eu tentei 3 núcleos, que foi projetos, negociação e gestão de pessoas, e passei para o trainee de projetos e gestão de pessoas, e sinto que essa época do trainee foi uma época que eu consegui aprender muitas coisas, não somente dos funcionários da Argos, mas consegui desenvolver habilidades que, mesmo que eu já tivesse antes, eu consegui desenvolver mais, como minha comunicação, minha gestão de tempo, como apresentar reunião, ou então como fazer um projeto, e essa questão é muito importante para mim, esse pequeno período de 2 semanas foi muito importante para mim, justamente para me interessar cada vez mais por projetos em si, sem querer ofender gestão de pessoas, mas foi justamente nessa questão do trainee que eu me apaixonei pelo núcleo de projetos. E eu vou destacar, eu não vou falar muito das coisas que eu fiz, porque foram várias coisas, mas eu queria destacar 2 coisas principais, que foram as 2 pesquisas de compradores que eu fiz durante 2025 inteiro. A primeira foi com a Delta, que eu participei só na parte de pesquisar realmente. Então, foram várias semanas pesquisando, procurando empresas, aprendendo na prática como fazer isso e aprendendo não só realmente projetos, mas mais coisas sobre os países em si. E a outra pesquisa de compradores que terminou recentemente, que foi da Roberta, que eu acabei coordenando juntamente com a Letícia. E eu sinto que essa pesquisa de compradores que eu fiz foi um estopim para eu querer me candidatar para a diretoria, porque eu senti, nossa, eu realmente sinto que eu consigo liderar algumas coisas, mesmo que eu não seja perfeita, eu consigo liderar, eu sinto bem liderando algumas coisas, e aprendi tanta coisa, mesmo com tantos obstáculos, tantos erros, aprendi tanta coisa, e esse foi realmente um estopim que me incentivou a me candidatar à diretoria. E os meus objetivos principais do núcleo em si seria continuar a gestão de 25.2 das meninas da Laura e da Luísa, que inclusive é uma gestão impecável. Também criar um ambiente muito mais, eu não diria promissor, mas no sentido de acolhedor para os membros antigos, tanto para os membros antigos quanto para os membros que vão entrar no processo seletivo, e no sentido de capacitar esses membros, permitir que eles tenham uma postura maior para coordenar projetos ou então para tomar a frente, para querer participar de algum projeto, e não só isso, mas também aumentar a integração entre núcleos e entre outras empresas, que eu vou explicar um pouquinho melhor a partir das minhas propostas. Bom, minha primeira proposta é baseada na capacitação dos membros para a execução de todos os projetos, através de instrumentos positivos e descritivos, incentivando os membros a tomarem frente na coordenação de projetos internos e externos. Como isso vai funcionar? Basicamente, eu estou propondo uma criação de um manual com todas as informações necessárias para a realização dos serviços. Eu pensei justamente essa parte baseada no que eu fiz na pesquisa de compradores, porque, especificamente, eu sinto que as pesquisas de compradores exigem muitos detalhes que, às vezes, acabam esquecendo, a coordenação acaba esquecendo, os membros acabam esquecendo de colocar
Por exemplo, é muito importante conferir todas as informações possíveis sobre as empresas antes de colocar na planilha. Então, esse manual conteria todas as informações, obviamente, não só sobre a pesquisa de compradores, mas de todos os projetos em si, de DN, de visto, de análise de mercado, de estudo de análise comercial, de estudo de mercado, explicando como funciona, como montar o documento, como lidar, como construir um cronograma, tudo certinho, para justamente capacitar os membros. Também eu proponho reuniões positivas com os membros que já participaram anteriormente de algum projeto, especificamente são para as pessoas que aprendem mais na prática, mais no tete-a-tete mesmo, e